Olá, viajante! Crossover é o evento onde dois ou mais heróis se encontram para lutarem contra o mal. Porém, nem sempre eles têm a mesma opinião. E é aqui, querido ouvinte, onde você encontra o maior crossover de ideias da podosfera, o Crossovercast. Olá a todos! Sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o podcast que é um crossover de ideias que faz parte do site www.crossovernerd.com. E junto comigo, no episódio de hoje, está aquela que me dá marretadas toda vez que eu faço comida apimentada, mas me chama de pudinzinho para agradecer, Andressa Palmieri. Fala galera, estou aí de volta para ver mais um pouco dessa loucura insana. Diretamente do Glades de nossa cidade, aquele que é anarquista por fora e otaku por dentro, Pedro Fusaro. Let me down a joke. Toc, toc. Diretamente da cidade-estado de Mirassol, aquele que já virou integrante do Crossovercast após cair em um tonel de produtos químicos, Gabriel Oliveira. Existem 4 coisas que podem acabar com a cabeça de um homem: mulheres, dinheiro, depressão e um pedaço de cano. Se vocês ainda não perceberam, queridos ouvintes, o podcast de hoje é sobre o filme dele, o Joker, o Coringa, o Palhaço, que estreou na última quinta-feira. Quer saber nossas considerações sobre o filme? Com muitos spoilers? Fique com a gente! Antes de começarmos, querido ouvinte, gostaríamos de lhe convidar para conhecer nossa campanha no Catarse. Esta campanha é uma assinatura mensal onde você ajuda o Crossovercast financeiramente, com valores a partir de apenas R$5, e pode ganhar recompensas, que são listadas no site da campanha www.catarse.me/crossovernerd. Ajude o Crossover Nerd a continuar lhe trazendo um crossover de ideias. Estreou no último dia 3 de outubro o filme Coringa, lançamento mundial cheio de hype, cheio de controvérsias, ganhou prêmio em Viena, está dividindo opiniões. O filme já foi assistido por milhões de pessoas e está aí com uma nota que no Rotten Tomatoes cai, volta normal, cai, volta normal. Por quê? Porque as pessoas não conseguem ainda ter uma opinião sobre o filme. Muita gente gosta, muita gente desgosta, muita gente que gosta de quadrinhos gosta, muita gente gosta de quadrinhos não gosta. Então o filme está aí dividindo opiniões, e muito pelo que se falou antes do filme, que o filme era pesado, violento, e que poderia aí ser um gatilho para crimes, aquele monte de coisa que sempre vem junto aí para acompanhar um lançamento assim de importância. E vocês, meus amigos, o que vocês acharam do filme? O que vocês podem falar inicialmente aqui para a gente começar nosso Crossovercast de hoje? Cara, eu fiquei meio assim com o pé atrás, porque o hype para esse filme tava muito, mas muito, muito lá pro alto. E não um hype do mesmo nível que o Batman vs Superman e esses outros filmes, porque o hype pra esse Coringa tava muito mais pra cima, né? Mas, da mesma forma que eu fiquei quando fui ver o Batman vs Superman, eu fiquei com o pé atrás por causa de todos esses comentários. No final, foi ok, né? Depois que eu parei pra pensar, o filme não foi tão bom assim. Mas pra esse Coringa, eu fui com o pé atrás e saí com a expectativa muito mais... o filme superou muito, muito mais a expectativa que eu tinha. E ali eles andaram numa corda bamba o filme todo, porque um deslize que eles fizeram que eles fizessem nesse roteiro ia cagar o filme todo, cagar tudo. Eles mexeram numa coisa muito arriscada ali, que um detalhezinho faria toda a diferença, mas eles conseguiram sair perfeitamente, cara. É filme pra você aplaudir de pé no final. Genial. Fiquei estarrecido no final do filme e realmente vai ser bem controverso. Muitas pessoas reconhecem a qualidade do filme, mas ainda assim não conseguem gostar dele. Mas realmente, o filme é de tirar as palavras da boca. Eu gostei muito do filme. Eu já fui com a expectativa de que era pesado por conta de todo esse falatório anterior aí. Então, se você vai consciente de que a idade indicativa do cinema é para respeitar, porque realmente vai abordar o tema de uma forma mais crua, nua e crua. Eu acho que acho que traz muita verdade nua e crua
do problema, um problema mental, que no caso para mim é o que ele tem é problema mental. E eu acho que isso que choca as pessoas, por isso que tem tanta crítica, tem tanto zoom. Mas eu acho que ele me atendeu às minhas expectativas, eu gostei bastante e deixou aí deixou bagagem para muitas discussões, de várias óticas, eu diria. E mais uma vez avisando, querido ouvinte, vai rolar muito spoiler aqui nesse Crossovercast, tá bom? Provavelmente você já tenha assistido o filme, mas se não assistir ainda, a gente recomenda que assista o filme para depois ouvir as nossas considerações aqui, tá ok? Mas mesmo assim, obrigado pela presença que tá aí com a gente. Então vamos lá, vamos começar a falar agora a minha opinião sobre o filme, né? Muito bacana a opinião de vocês sobre o filme, né? Tem sempre aquele negócio, né? O hype, né? Ele pode ser tão bom como ele pode ser tão ruim, né? Assim como o Gabriel citou Batman vs Superman, eu também tava com hype altíssimo pro filme. O trailer deixava a gente com hype muito alto. Gostei de muita coisa no filme, mas desgostei de outras, e no final foi aquele negócio, não foi tão bom assim. Mas com o filme do Coringa é diferente, né? Eu já fui com aquela cabeça sabendo, tô indo assistir um filme de um vilão, no trailer já demonstrava que o cara tinha um problema mental, obviamente, que ele já não era uma pessoa que estava ali dentro das suas capacidades normais dele funcionando, que ele não estava bacana. E os próprios trailers não mentiram, né? O trailer do filme é honesto. O trailer já mostra que o cara vai cair daquela forma, ele vai cair na sociedade, uma sociedade cruel, que não vai pensar duas vezes em pisar em cima dele. E é basicamente isso que a gente vê o filme inteiro, até chegar no grande finale. Mas eu gostei muito do filme, eu achei que o filme ficou excelente. A atuação do Joaquin Phoenix, se esse homem não ganhar um Oscar, não for indicado, sei lá, cara, vai ser uma bela de uma marmelada, porque é incrível o que esse homem conseguiu fazer durante o filme. E muitas outras coisas que existem no filme que a gente vai tratar aqui sobre as cores, a tratativa de cores do filme, né, as associações que a gente vai fazer aqui agora, uma ou outra referência que a gente vai pegar dos quadrinhos que a gente vai explanar por aqui, mas eu gostei muito do filme, sim. Eu acho que é um filme com uma direção musical excelente, né, trabalhando em dinâmicas, né, a música te ajuda a colocar totalmente dentro do mundo do Arthur Fleck, né, que é o personagem que o Joaquin Phoenix faz. O Arthur Fleck, você fica com ele 95% da película, você fica o tempo todo com ele. Eu acho que são 2 ou 3 cenas no máximo que ele não participa, né? Que a gente vai falar já. Mas eu achei muito bacana o filme, gostei, fiquei satisfeito com o resultado e reitero o que o Gabriel falou, né? Endosso. Eles andaram na corda bamba o filme inteiro. Um deslize do filme colocava tudo por água abaixo. E o Todd Phillips está de parabéns pela direção desse filme, porque ele ficou, na minha opinião, né, e pelo visto na de vocês, um filme muito bom. E vamos falar agora, então, vamos começar a falar sobre o Arthur Fleck, né? Como a Andressa disse, ele é um cara assim que, tecnicamente, ele é perturbado, né? Ele não tá bacana, ele não tá dentro das capacidades mentais dele, normal. O que o filme joga pra gente, que ele conduz a gente, é que ele é uma pessoa que já tem um problema dele, que ele cuida de uma mãe dele que também aparenta... A mãe dele aparenta ser normal, mas a princípio só aparenta estar muito velha, muito doente, só que ele, né, o Arthur Fleck, ele tem uma doença, né, que ele tem uma doença que faz ele, quando ele tá incomodado, com tensão e triste, ele dá risada. Essa é uma doença terrível, você tem que externar um sentimento contrário, né, de uma forma tão poderosa quanto o riso. E a risada era sinistra. O que vocês acharam dessa risada, dessa primeira condução que o filme dá pra gente? Realmente, esse primeiro ato do filme que leva a construção, né, do Arthur Fleck, contando um pouco quem que ele é, chega a ser, em alguns momentos, assim, grotesco, né? Tipo,
causa muito incômodo, né, esse começo, porque não é algo, tipo, irreal, é muito realista, ao contrário. Então, é uma construção que o filme vai te carregando, e se você consegue se imergir, você vai para muito fundo, que é a partir do ato 2 que o filme cresce exponencialmente. Essa parte da risada dele do nada e por ser doenças mentais foi um jeito legal de encaixarem a justificativa aí do porquê o Coringa ri tanto. Até tem aquela parte que ele entrega o cartãozinho pros outros, que ele só se ferra, né, por causa dessa risada. Ele tem até o cartãozinho de visita. Mas depois eles foram trabalhando muito bem em cima disso daí, até naquela parte do hospital que ele tem aquela conversa com a mãe dele, né? Ele justifica o porquê da risada dele, que diziam que era uma doença, mas aí ele completa a frase dizendo que não era bem assim. Mas mais pra frente eu acho que a gente entra nesse mérito, né, Léo? Agora, depois a gente fala mais dessa frase. Mas enfim, foi legal essa adaptação que fizeram aí da risada do Coringa, do Joker. Eu achei que foi interessante, porque foi a explicação que deram pra ele, né, desse motivo dele rir aí descontroladamente, foi o que fizeram ele acreditar que era só uma questão de disfunção cerebral, sei lá, de doença específica da questão do riso, e não é bem assim, né? Essa situação do que ele entrega o cartãozinho por causa dessa doença, né, que é a síndrome de Angelman, né, deixa a pessoa, ele tem que entregar esse papelzinho porque a risada deixa ele em apuros, né? E essa atuação do Joaquin Phoenix, né, com relação a essa risada espontânea, porque tem a hora que ele dá risada e chora ao mesmo tempo. É um negócio assim, é meio que surreal. E o que o Pedro falou, eu concordo plenamente. Esse drama do cara, esse tipo de situação com relação à doença dele, no meu ponto de vista, serve pro espectador meio que de certa forma entender, ter uma empatia com o personagem, entendeu? Já que ele vai ficar tanto tempo durante o filme vendo o personagem, ele tem que criar uma camada de empatia, sabe? Aquele esquema, pô, o cara tem um problema, né, meu? Tipo assim, e a partir desse pequeno problema, né, pequeno assim, para nós, mas tipo assim, para ele era muito grande. A partir desse problema é que começa a se desenvolver todo o filme. Parece muito simples, mas a forma como o diretor resolveu colocar esse vínculo entre o espectador e o Arthur Fleck, eu achei de uma forma muito interessante, entendeu? Porque você fica assim, pô, cara, você fica com dó do cara, às vezes, no começo, né? Antes dele se tornar o Coringa de fato, mas você fica meio com dó dele. Você fala, nossa, cara, coitado do cara. A hora que ele vai brincar com a criança e a mãe da criança vira cabreira pra caramba, dando bronca e tudo mais. E agora, depois da gente meio que introduzir o Arthur Fleck, né? O Arthur Fleck, né, ele trabalha numa empresa de palhaços, né? Dessas empresas onde que a gente contrata o palhaço para animar uma festa, animar um hospital de crianças, ou trabalhar no estabelecimento. E no começo do filme, ele fazendo esse trabalho, né, no meio da rua, com uma placa, né, compre aqui e tal, aquela coisa toda, uma molecada aparece, rouba a placa dele e, além de tudo, dá uma surra nele, né, e ele é tão, assim, bobo, ingênuo, né, que trata tudo de uma normalidade, são só crianças, né, tal, e tudo mais. E os colegas de trabalho dele falam, nossa, você tá maluco, cara, você tem que andar armado aqui, porque Gotham City tá uma bagunça. E aí ele pega e dá uma arma pro rapaz, né, fala assim, Arthur, você tem que se defender, dá uma arma pro menino, e ele fala, não, uma arma, você tá louco? Ele fala, não, pega essa arma aí, cara, tal, e tudo mais. E isso daí também, né, conduz o filme pra outra vertente dele também, né, fora o Arthur Fleck, né, a partir dessa arma na mão aí que ele pega, que começa a conduzir o filme também, a partir da violência também, né, fica canalizada, ela se inicia por causa dessa arma que ele aceita do amigo no começo do filme. Uma coisa que a gente tem que falar é a ambientação de Gotham City, tá? Gotham ficou muito bem ambientada. E Gotham, e aí a gente já começa a falar um pouco dos quadrinhos, ela tá sofrendo uma situação, tá? E essa situação que tá sofrendo Gotham City é referente, a referência é da HQ O Cavaleiro das Trevas. Só que na HQ, o que tá acontecendo? Tá tendo um surto
né, de muito calor, que tá deixando o povo louco, o povo tá cabreiro, o povo tá bem bravo na cidade, né, tá deixando o povo muito louco, então tá tendo, de fato, já uma onda de violência, as pessoas não estão sãs mais, né, elas já estão todas nervosas, cabreiras, por causa da situação do calor. No filme, isso é transportado, em vez do calor, eles colocam o problema do lixo, né? O lixo da cidade, e os lixeiros estavam em greve, e a cidade está entulhada, tem lixo para todo lado, né? Inclusive a cena que o Joaquin Phoenix tomou uma surra dos moleques, ele apanha no meio do lixo, né? Tem lixo para todo lado, e ele apanha dos moleques no meio do lixo. E essa situação do lixo, além de ser um problema congênito da cidade, que está à vésperas de uma eleição, né, onde que inclusive tem o Thomas Wayne que vai se candidatar, esse lixo ele virou moeda política, o pessoal está falando disso, e é muito falado. Isso daí é uma referência, né, claramente ao Cavaleiro das Trevas, né? Nem sei se todo mundo que aqui leu o Cavaleiro das Trevas e pegou essa referência, mas eu vendo lá na hora, eu achei muito inteligente da parte deles fazer esse tipo de associação. Então, exatamente, Léo. E não é somente o problema do lixo, né? Também tem a propagação das pestes, né? Barata, ratos, e o surgimento de doenças, né? Decorrente a essas pestes. A febre tifoide, se não me falha a memória. Isso daí ajuda a cidade a ficar um pouco mais doida, né? Traz o caos, né, pro espectador. Ele mostra, tipo assim, que além da cidade ser uma bagunça, né? Tá inteiramente pichada. A paleta de cores que eles usam nesse começo de filme pro Arthur Fleck é uma paleta pesada, né? Aqueles tons de azul bem pesados no começo também ajudam a deixar esse caos da cidade bem mais evidente pra gente. Eu já ouvi críticas, né, falando que estava meio genérico, né? Podia ser trocado por Nova York, mas eu discordo totalmente. Eu acho que realmente está muito bem caracterizado. Não só esses fatores, né, como locais clássicos da cidade foram retratados, né, dos quadrinhos. Mais para frente a gente vai ver no filme, né, a cena do surgimento do Batman e até a mansão do Wayne. Ficou legal, eles retrataram inclusive a mansão Wayne, né? E mostra também, né, que a mansão Wayne fica longe da cidade, né? O pessoal sempre pergunta, né, onde fica a mansão Wayne, né? Mas assim, pra galera que lê quadrinhos ou já assistiu o desenho do Batman, algumas animações, né? A Wayne Manor, né? Ou seja, a mansão Wayne, ela fica um pouco fora de Gotham, né? Ela fica alguns quilômetros longe de Gotham, ela fica isolada, né? Ela fica distante. E ficou muito bem retratado isso daí também no filme. Agora, voltando pro roteiro normal do filme, né? A gente tem uma situação muito engraçada, né? Como a gente tinha dito, tem aquela situação da arma, que ele pega uma arma do colega de trabalho, né? O colega dele, tipo, é meio bondoso com ele, né? A princípio ele pensa pela bondade, ele aceita, e ele tem uma ingenuidade quase de criança, né? É um negócio muito, muito estranho. E aí acontece uma cena muito engraçada, né? O Gabriel vai contar dessa cena aí pra gente aí, do que ele achou dessa cena aí, da arma que pula. Então, essa cena, basicamente ele tá lá naquela empresinha que ele pega uns freela de palhaço, né? E mandam ele pra fazer um de Doutores da Alegria no hospital pra criança. Ele tá dançando tranquilamente, aí como o amigo dele disse que ele precisava levar essa arma pro trabalho dele, que era uma coisa meio perigosa, era melhor se prevenir, ele tá com a arma dentro da calça, né? E a hora que ele começa a dançar, ele dá uma pisadinha mais forte e a arma sai deslizando pela calça, bate no chão. Aí dá aquele desespero e ele começa a tentar pegar a arma, dando um chute na arma pra lá e pra cá, até que ele consegue, esconde a arma rapidinho, fica com aquela cara de opa, alguém viu, e dá só um negocinho com o dedo na frente da boca, que, tipo, pedindo pras crianças não contarem nada, e ele fica com uma cara fenomenal. O Joaquin Phoenix mostrou que nessa cena aí que já tava desenvolvendo um Coringa maravilhoso, antes mesmo de dar toda a reviravolta pra ele virar de fato Coringa, mas esses trejeitos assim de Coringa ele já foi mostrando nesse começo de filme, perfeito.
Essa cena ela é incrivelmente engraçada, né? Eu acho que dos poucos alívios cômicos que o filme dá, se eu bem me lembro, eu acho que a cena de alívio cômico assim seria mais ou menos essa, e depois a cena do anão, que a gente vai falar mais pra frente. Mas fora isso, acho que o resto do filme todo é decadência e peso psicológico o tempo todo. E por causa dessa arma que saiu pulando aí da calça do Arthur Fleck, né? Ele é demitido, obviamente, né? O hospital fez a denúncia. Ó, o palhaço de vocês veio aqui e trouxe uma arma. E ele é demitido. A partir do momento que ele fala que a arma... Ele tenta falar que a arma é de brinquedo pro patrão dele, que faz parte do show tal, e tudo mais. E aí o patrão dele fala pra ele, não, mas aí é Randall, né, o nome do cara. O Randall disse que você tava querendo comprar uma arma com ele semana passada. Ou seja, o cara que deu a arma pra ele, né, pra ele se proteger, é o próprio cara que foi lá e denunciou ele, dizendo que ele tava já com uma arma na mão. Ou seja, né, sacaneou, nervoso. E aí começa a gente entender mais ou menos, né, uma sacada genial do diretor que eu achei muito legal, é as escadarias, onde que o Arthur Fleck sempre sobe para chegar no apartamento dele. E a escadaria, parece que o Arthur Fleck deixa para trás toda vez que ele sobe essa escadaria, ele tipo assim, ele tenta voltar pro porto seguro dele, que é a casa, ou seja, ele se levantando daquilo que tava meio que ferrando ele, ou seja, tudo que tá lá embaixo é ruim, é o mundo real, é tudo que deixa ele para baixo, triste, que causa sentimentos de repulsa nele, e aí ele tenta voltar para casa. Vocês tiveram essa impressão também? Sim, foi uma jogada muito inteligente, né? Realmente, a ascensão dele, né, para tentar esconder toda a derrota dele, que é a parte baixa, para subir para um lugar de reconhecimento, até que finalmente ele inverte esse sentido, né? Ele realmente desce as escadas e assume a própria derrocada. Essa parte aí ficou legal pra caramba, o jeito que encaixaram. Que aí, como o Léo falou, é ele tentando fugir de tudo aquilo que Gotham tá jogando pra ele. Esse sentido da escada só dá mais intensidade ainda pra quando dá toda aquela reviravolta, que aí o negócio fica ainda mais interessante quando tem toda aquela coisa já pro final do filme, essa escadaria. Acaba sendo um artefato aí pra cena que deixa o filme perfeito. Então, eu também achei que essa parte da escadaria foi interessante também. Foi uma maneira assim, eu acho que é o único lugar que ele se sentia num palco, uma forma dele extravasar o que ele queria dizer, falar. Acho que não é só preparação, mas assim, ele ali se sentia num palco, se sentia num musical, alguma coisa assim. Ele sendo um palhaço, pensando em que seria um artista, eu acho que foi interessante essa jogada mesmo da escadaria. E numa dessas voltas dele para casa, né, que ele acaba voltando depois de um dia terrível, né, porque ele só tem dias terríveis, né, que ele conhece a vizinha, né, nem bem conhece a vizinha, né, na verdade, ele encontra ela no elevador, né, faz uma brincadeira pra menininha, e a vizinha, tipo, dá atenção pra ele, né, dá atenção pro Arthur Fleck, dá aquela brincada, né, fazendo, pra viver em Gotham você tem que se matar, né, que ele faz aquela cena de como se ela estivesse fingindo que estivesse dando um tiro na cabeça, né, e isso daí fica com ele, né, a gente vê a moça aí, e depois, mais pra frente, a gente vê de novo, mas a moça ali é uma pessoa que deu atenção pra ele, parece que que as pessoas que tratam ele bem de alguma forma, ele meio que guarda isso, ele sabe quem tratou ele bem, quem não tratou ele bem, tal e tudo mais, então ele meio que canaliza esse tipo de coisa, ele separa as coisas assim meio por bem e por mal. E aí a gente vê também que nessa situação ele cuida da mãe dele, ele tem que cuidar da mãe dele, a mãe dele aparentemente necessita de cuidados e tá muito velha. E a gente percebe no filme que ela quer ficar mandando cartas pro Thomas Wayne, dizendo que já trabalhou na mansão Wayne já há muito tempo, e o filho dela, né, o Arthur, fala assim, não, mãe, mas já faz mais de 20 anos, tal. Ela fala, não, mas Thomas Wayne é um homem bom, tal, e tudo mais, e quer ficar mandando carta para ele. A princípio, no filme, na hora que fala esse tipo de coisa, a gente fica meio assim, né, tá, beleza, né, a gente nem esquenta tanta cabeça. E a partir daí, a gente também
descobre que o Arthur, ele faz tratamento psicológico, né? Ele vai numa psicóloga, eu acho que não é nem psicólogo, eu acho que é uma psiquiatra que conversa com ele, e ele diz que ele toma os remédios, ele toma 7 remédios tarja preta. Eu acho que esses remédios ajudam a segurar tudo que ele tem por dentro também no filme, né? Porque eu não tenho nenhum familiar aí que tá nesse nível, né? Mas a gente sabe que uma pessoa, para tomar mais de um remédio tarja preta é porque o negócio tá muito sério, né? E você vê que ele sempre faz anotações no caderno, ele anota tudo os pensamentos dele. É uma forma dele extravasar o que ele tá pensando, esse caderno. O que vocês acharam desse tipo de coisa, de como ele trata dos próprios problemas dele com relação a psiquiatra? Na verdade, é uma assistente social, né, Léo? E é muito bacana, né, ver que são alguns portos seguros dele, né? O livro de piadas e barra diário dele e cuidado da mãe dele, né? E quando no filme ele vai começando a perder esses portos seguros, ele mais se transformando no Coringa. Tem o detalhe que o Léo falou aí, que ele tava tomando 7 medicamentos e ele ainda pede pra moça se tinha como fazer uma solicitação pro médico aumentar os medicamentos dele, que não estavam mais fazendo efeito, os 7 medicamentos que ele tava tomando. Então, não podia deixar de faltar, né? Cenas do Coringa conversando com psicólogos, psiquiatras. Se não tem isso, não é Coringa. Mas enfim, conseguiram expressar bem essa parte de coisas ali tentando extravasar o que tem por dentro, só mostrando aquelas cenas lá do que tá escrito no caderninho. Se você para ler o que tá escrito no caderninho, as frases mesmo do caderninho já te dão um impacto ali, você vê que a cabeça dele tava explodindo e era questão de tempo até ele enlouquecer de vez. Não, tem uma frase lá que fica muito destacada, e essa frase, se não me engano, mostra mais de uma vez no filme, que é aquela frase: espero que minha morte valha mais do que minha vida, né? Faça mais sucesso, ou custe mais que minha vida, uma parada assim. E é uma crítica ao sistema, como ele entende o sistema de Gotham também, porque o sistema de Gotham de assistencialismo social tá falindo, ele tá bem complicado, já tem o problema do lixo, e a população também, não só o Arthur Fleck, mas a população tá à beira de um colapso. E é uma cidade onde que te deixa muito claro assistindo o filme que existem dois tipos de grupos: os bem-aventurados, né, as pessoas ricas, né, as pessoas bem afeiçoadas, e as pessoas pobres, né, os marginalizados e tudo mais. E isso no filme, né, leva a gente a pensar muito nessa frase, o peso que essa frase tem durante o filme. E bem lembrado aí pelo Pedro, é uma assistente social mesmo, né, não é uma psiquiatra. E só que ela tá lá disposta a ouvir ele, né, para conversar, e a gente começa a perceber que ele já começa até a sentir um incômodo quando ele tem que mostrar o diário dele e tal e tudo mais, porque dá a impressão que ele já tá enjoado, parece sempre a mesma coisa, nada tá resolvendo, por isso que ele pede mais remédio, porque ele fala assim: cara, essa conversa nossa já não tá andando não, e ajeita mais remédio aí. E mediante a todo esse tipo de situação com relação ao problema que o Arthur Fleck tem, né, ele resolve, né, a gente voltando um pouquinho só pra gente lembrar, porque assim, as coisas, a gente assistiu, todo mundo, eu acho que aqui só assistiu o filme uma vez, então a gente ainda tá processando o filme. O filme, ele de certa forma, tenso, porque a gente fica muito tenso com a situação do Arthur Fleck, né, e a gente falou da situação dele ser demitido, mas a situação dele ser demitido, né, acontece depois dele conversar com a psiquiatra, só pra gente contextualizar. E por causa dessa demissão que ele sofreu, né, voltando um dia para casa, ele tá dentro do metrô, né, e essa cena mostra, né, pelo menos o início dessa cena mostra-se no trailer, tem uns caras zoando uma moça, né, aloprando uma moça dentro do metrô, e como eu já tinha dito, o mal que ele tem, né, a doença do Arthur Fleck,
Toda vez que ele se sente tenso, triste, incomodado com alguma coisa, ele começa a rir. E essa risada dele, né, como a gente já citou, além de ser sinistra pra caramba, chama a atenção dos boyzinhos lá, uns caras todos engravatados dentro do metrô, e começa a aloprar, resolvem passar a aloprar ele, começa a dar porrada nele, encher ele de porrada. E é aí que acontece a primeira cena violenta do filme, né? A primeira cena, assim, violenta, né? Violenta entre aspas, a gente pode falar, né? Porque se a gente assistir John Wick, a gente vê a mesma cena, né? E ainda com um pouco mais de requinte de crueldade, né? Mas ele acaba matando esses 3 jovens aí que estavam aloprando a moça e depois foram dar uma surra nele. E a um primeiro momento ele fica muito confuso, sai correndo e tal. E o filme trabalha muito corredores, não sei se vocês notaram, o filme trabalha metrô, o filme trabalha os corredores do prédio dele, o filme trabalha os túneis que ele corre, ele sempre está dentro de um tipo de corredor, correndo para alguma coisa. Ele sobe aquela escadaria voando pro apartamento, tentando chegar no apartamento dele, só que de repente ele entra dentro de um banheiro público, parece assim, entra dentro daquele banheiro público, e eu acho que é a hora que a mente dele se dá em conta o que ele fez. E aí parece que ele começa a dançar, né? Igual o Andressa tinha falado, parece que ele começa a dançar, começa a performar, ele começa a fazer um tipo de uma coreografia de dança, como tipo assim, há 3 minutos atrás eu tava assustado, matei 3 caras, tô aqui me processando. E agora meu corpo se sente bem, minha mente tá normal, sei lá, eu tenho consciência do que eu fiz. O que vocês acharam dessa cena? Eu achei essa cena genial também. Não, realmente, na hora do acontecimento, né, do disparo meio que acidental, ele vê a reação, né, dos rapazes, e depois da segunda morte do rapaz, ele realmente assume o que ele fez, ele percebe que, ele começa a pensar que, tipo, tá tranquilo, eu não tô sofrendo, quem tá sofrendo são eles, não eu mais. E aí até que ele vai atrás do terceiro que tá correndo, né, mata ele violentamente, foge, né, vai até o banheiro público, como você falou, e realmente processa tudo isso que passou por ele e começa a pensar dessa maneira, né, eu não quero mais sofrer, né, quero, entre eu e eles, melhor que sejam eles que sofram. O Léo citou aí as cenas do John Wick, que são mais violentas e tudo. As cenas do Coringa de tiros e mortes, assim, tem uma que é mais pesada, bem mais pesada. Mas elas são até normais, as de tiro e tal. Mas o que dá mais peso para essas cenas é a carga emocional que traz naquilo lá, todo o contexto. Então o contexto que ele começou rindo pra caramba por causa da doença dele, o pessoal começa a zombar dele. Aí mais uma vez ele tá no chão sendo chutado, como no começo do filme ele tava sendo chutado pelos garotos lá, e vai subindo uma coisa ali, a cena vai transmitindo uma energia que deixa tudo mais pesado, aquela coisa mais dark, né? Então uma cena que em qualquer filme é um tiroteio normal ali, mas todo o contexto que levou aquilo deixa muito mais pesada a cena. Pois o detalhe é que você, nessa parte do filme, você já criou uma empatia com a situação do Arthur Fleck. Então, quando a situação acontece, que claramente a primeira instância, né, a gente, obviamente, aqui não vai ficar glorificando o crime de forma alguma, tá? Isso é só uma visão nossa com relação ao filme, porque isso acontece no filme. Claramente ele tá tentando se defender dos caras, né? Ele tá lá apanhando, de repente ele fala, não, chega, puf, entendeu? Ele já tinha passado pelo problema de ter sido demitido, ele já não tava legal, ele já não tava bem, então ele sacou a arma e mandou ver, entendeu? Só que a partir do momento, igual o Pedro falou, o último cara, ele podia ter deixado o cara embora, só que na cabeça dele ele tem concepção também do que é as coisas. Então, parece que ele possui um vai e vem de uma pessoa que sabe tudo que está fazendo, o que tem que fazer, como que a vida funciona, e tem a situação de que ele tá ainda aquele Arthur dentro de uma casca, sabe, com medo do mundo e tudo mais. E o último cara, ele executa mesmo, o cara correndo, ele dá tiro nas costas do cara e depois ainda descarrega o resto do revólver. Ele não pensou 2 vezes, sabe, em fazer isso, igual como o Pedro tinha falado. E a violência do filme, quando ela acontece, no caso dessa cena em específico, você entende que ele tentou se defender, ele ficou cruel no final, mas ele tentou se defender a princípio.
Outro grande detalhe do filme é que após esse crime, né, foi noticiado pela mídia de uma forma assim bem injusta, né? Porque a mídia colocou os caras num patamar de mártires, né? Não, olha só como é que esses 3 jovens bons trabalhadores das empresas Wayne foram mortos, né? Porque eles eram funcionários do Wayne. Olha só como esses 3 rapazes bonzinhos, bonzinho nada, eles estavam querendo estuprar a moça, né? Que o Arthur começou a rir lá, tá lá na hora lá, e acabou não acontecendo o fato consumado, mas o que eles queriam era aloprar com a moça. E a mídia tratou o assassinato deles como uma coisa muito ruim que aconteceu, porque eram 3 bons rapazes, né? Nada assim muito diferente do que acontece hoje, né? A mídia hoje, ela vai colocar alguma coisa pra gente, pras pessoas, né? E às vezes nem sempre é aquilo, né? Hoje, por isso que tem esse monte de fake news pra tudo quanto é lado. E não é diferente no filme. No filme eles usam a mídia para glorificar sempre quem é rico na situação e quem é pobre, eles não estão nem aí, entendeu? Fica mais ou menos isso. E a partir do momento, as testemunhas, né, oculares que viram após o crime alguém fantasiado de palhaço correr, né, obviamente foram falar para a polícia, é um cara vestido de palhaço. E começou-se, né, o pessoal, né, começou a desenhar no jornal e começou-se uma revolta entre as pessoas mais pobres de Gotham, e utilizando o símbolo desse palhaço, porque o palhaço foi lá, se levantou contra a burguesia, entre aspas aí, né, e tecnicamente acendeu um estopim, acendeu jogou um fósforo lá no barril de pólvora que era Gotham City, e agora o pessoal começou uma revolução tecnicamente popular ali. Eu achei muito bacana o símbolo do palhaço, até então não chamava Coringa no começo, mas o símbolo do palhaço ter se tornado, né, no caso, um agente catalisador dessa revolução. É muito interessante também notar nessa construção, né? A mídia no começo colocava ele como os 3 bons rapazes foram mortos, tudo, e vendo que a crescente popular foi apoiando cada vez mais o palhaço, a notícia foi noticiada de forma diferente depois. Foi um vigilante matou 3 rapazes, e a mídia começou a acompanhar a mesma esse burburinho da população em geral contra os ricos, né, de Gotham. Vale lembrar que a situação da cidade, ela está prestes a uma eleição. E Thomas Wayne é um dos candidatos, tá? Thomas Wayne é um dos candidatos, e ao mesmo tempo, né, as pessoas não querem nem saber, as pessoas odeiam Thomas Wayne, odeiam os burgueses, não querem nem saber, né? E sempre aquele discurso, né, político, né, o Thomas Wayne, não, eu vou governar por Gotham, eu vou isso mais aquilo, como qualquer político aí, né, que se preze, utiliza desse artifício de oratória, né, no caso. E a partir daí a gente também vê, e o Arthur Fleck, ele é fã de um programa, né, um talk show, feito por um homem muito famoso, né, em cadeia nacional, vivido pelo Robert De Niro, né, e nesse talk show, ele assistindo esse talk show um dia na TV, parece que acontece uma situação, pelo menos assim, parece que acontece uma situação onde que o Arthur Fleck um dia fez parte lá da plateia, esteve na plateia um dia do talk show desse homem, desceu lá embaixo, deu um abraço nele, interagiu com ele. Uma coisa que parece, assistindo, vendo o Arthur Fleck, é que ele sente a necessidade, né, a saudade daquela figura paterna. E parece que ele joga nesse apresentador essa figura, até porque ele ser comediante, o Arthur Fleck tentar ser comediante, e só que a gente percebe meio que logo, meio de cara, dá pra notar que aquilo é meio da cabeça dele, sabe, é uma imaginação. Não fica muito nítido, mas a gente consegue perceber isso. E conforme o filme se aproxima do final, fica muito mais fácil da gente perceber essas situações.
E o Robert De Niro, ele tem um talk show famoso, ele conta aquele monte de piadinha, daquelas piadinha one shot, estilo o Jô Soares, tal, e tudo mais. Eu achei o papel, não sei, eu posso estar pensando demais, mas eu não me parecia o Robert De Niro de sempre, não. Me parecia que ele não estava nem com vontade de fazer esse papel. Eu realmente achei esse papel dele bem assim, o jeito que ele fala, o jeito que ele age, as caras que ele faz. Eu não curti muito, não. O que vocês acharam disso aí? Então, Léo, realmente não percebi essa atuação do Robert De Niro que você falou. Para mim era mais um Jô Soares, assim, né? Mas que estava ali para fazer um programa, para gravar, trabalhar, não que ele se importava muito, né, com o show dele. Eu tinha mais ou menos essa impressão. Eu também achei assim, que ele interpretou como um cara. Ele fez uma interpretação real de um cara líder de talk show que tá interessado só na atração pra tirar onda mesmo. Não. Como assim, parece que ele fez uma ponta no filme. E é isso mesmo, porque o personagem principal não é ele. Pode ser também que essa coisa de parecer que ele não tá muito à vontade assim com o papel é desse fato dele ser o apresentador lá e tá representando esse tipo de pessoa que na frente das telas é uma coisa, mas ali por fora você vê a antipatia dela, que ela não tá nem aí com nada, nem aí com ninguém. Então as partes que ele fez no programa estavam tranquilos, porque ele fez como se fosse um talk show normal. É tudo entediante nisso, né? Nesses negócios de talk show daquela forma lá. É manjadão, é só um cara apresentando, fazendo uma piada manjada e depois ele dando as costas pra todo mundo no backstage. Dava pra ter feito uma coisa mais intensidade assim? Dava. Mas ele até que cumpriu bem ali o papelzinho que ele pegou pra fazer. Até porque o foco principal não era ele, como a Andressa disse, né? Mas foi bom, mas como o Léo disse, dava pra ter dado um pouquinho mais de ênfase nesse personagem. Ali claramente eles estão tentando imitar o The Tonight Show, né? Aquele programa que o Jimmy Fallon apresenta. E não sei se vocês notaram, mas a cortina ficou muito legal, né? A cortina com aqueles tons meio amarelados, né? Era da época daquele apresentador mais antigo do The Tonight Show, né? Que é o Johnny Carson, né? Ficou bem bacana essa referência que eles utilizaram ali, né? O filme se passa, né, no finalzinho dos anos 70, já no começo dos anos 80, né? Haviam falado anteriormente que o filme se passava, né, começava no fim de 1979 e até meados de 1980. Fica um pouco difícil da gente saber exatamente se é essa data que começa. A que termina, claramente, em 1980, por causa da cena do cinema depois, que a gente vai falar. Mas, realmente, o aspecto que eles colocam da vivência, né, os carros na rua, como que tá a cidade, né, aquele caos, lembra muito Nova York também, do começo dos anos 80, Nova York no começo dos anos 80 era extremamente violenta, teve até aquele tolerância zero, né, que foi implantado de segurança pública tal, e tudo mais, e isso daí ficou muito bacana. A partir de todas essas situações aí, a mãe do Arthur Fleck pede para ele levar uma carta nos Correios, né, que ela não teve tempo de postar, tal e tudo mais. Ele pega a carta e nunca abriu, pelo visto, a vida inteira ele nunca abriu, sempre confiou na mãe dele, tem a mãe dele como um porto seguro, ele resolve abrir a carta. E nela ele descobre, na carta, que a mãe dele tá mandando uma carta para Thomas Wayne dizendo que ela e o filho de Thomas Wayne, ou seja, no caso, o Arthur Fleck, precisa da ajuda deles, que eles estão passando necessidade. Essa foi uma das horas, né, assim como o Gabriel falou, que eles arriscaram demais, porque durante um bom tempo do filme, a ideia que você passa a ter é de que ele seja filho de Thomas Wayne. E aquilo, para mim, que lê quadrinhos, aquilo ali caiu meio assim. Aí já entrou aquele negócio de fã de quadrinhos. Nossa, gente, mas sério mesmo que eles vão utilizar isso? Mas, tipo assim, não estragou o filme nem nada por enquanto, mas eu achei muito corajoso. O que vocês acham disso? Eu achei sensacional essa sacada. Eu não me caiu assim azedo. Na verdade, eu achei, nossa, seria até engraçado para
para pensar que o Coringa fosse meu irmão do Batman, mas realmente foram corajosos para esse plano aí. Esse é um dos pontos da corda bamba que eu citei. Quando eu vi esse negócio dele lendo que talvez seria o filho do Thomas Wayne, eu já fiquei, não é possível, porque se for isso daí vai ser uma grande de uma cagada. Mas foi uma sacada muito, muito boa, que isso acaba gerando interações maiores lá com a família dos Wayne, inclusive uma interação sinistra dele com o Bruce Wayne, que eu até deixo pro Léo citar depois, que aquela lá é pesada. Isso aí, eu acho que eles usaram isso, essa corda bamba foi arriscado e tal, mas exatamente para provocar isso. Quem lê quadrinho já ficou revoltado, quem não lê quadrinho fala, mas gente, será que é mesmo? Será que é isso? Porque assim, até então, cogitou-se várias ideias de como surgiu o Coringa, mas nunca teve nenhum fato assim específico, porque essa implicância do Coringa com o Batman, né? Esse histórico que eles têm entre eles. E foi uma ideia para se pensar. Já pensou se fosse mesmo isso? Com relação a essa cena, né? O Arthur Fleck, a primeira ideia que ele toma, né? A primeira decisão que ele toma a partir desse momento é ir confrontar o Thomas Wayne. E o que ele faz? Ele vai até a mansão Wayne, ele vai atrás da mansão Wayne, que é aquela parada que eu falei pra vocês, que fica até longe da cidade, mostra ele no metrô, pensando nisso, tal, e tudo mais. Quando ele tá chegando na mansão Wayne, ele avista de longe o jovem Bruce Wayne. Vê lá um menininho de boa, começa a fazer aquela zoeirinha, né, de palhaço, aquela brincadeira, porque ele viu que é uma criança. A princípio, tudo mostra pra gente no filme que ele gosta de crianças e se vê como uma criança até certo ponto. E ele vai brincando com o moleque, tá? E tudo mais. E você percebe desde o começo, e isso daí pode até ser, isso é uma opinião minha, mas você vê desde o começo que o jovem Bruce sempre teve sangue frio. Sempre teve aquele negócio de ficar observando tudo, de ficar... isso não veio com o Batman em si, isso já fazia parte dele, de ficar olhando, de entender, ou seja, que poucas coisas, quem sabe, assustassem ele, como o morcego, por exemplo, mas tipo assim, é a impressão que dá. E nessa cena ele faz a mágica, né, aquela famosa mágica de usar de entortar, né, o cabo de mágico tal e tudo mais, entrega pro menino, fica interagindo com o menino, e o menino não ri, velho. O menino não esboça situação nenhuma. Ele agacha perto do moleque, põe as mãos por dentro da grade, né? Porque nesse ponto ele já tá na frente da mansão Wayne, na grade do portão, e o Bruce também tá. E estica com os dedos, assim, um sorriso no rosto do moleque. Porque ele não tá acostumado também ninguém rir da piada dele, alguém não entender. E essa cena ela é forte, cara, porque se você for pensar, na cabeça dele, ele falou, cara, se nenhuma criança vai rir mais de mim, como é que entra? E de repente aparece um senhor lá, chegando no menino, vendo se o menino tá bem, tocando o Arthur pra fora. Aí o Arthur fala, não, eu sou filho de Thomas Wayne também, Thomas Wayne é meu pai, começa a encher o saco, e o cara fala, você tá louco? E ele fala, eu sou filho da Penny Fleck, meu nome é Arthur Fleck e tal. Aí o cara fala, não, cara, tua mãe é louca, isso nunca aconteceu, isso não existiu. Só que pro Coringa, a mãe dele é um bibelô, um poço de virtude, né? E o Coringa não, pro Arthur, né, ainda. E ele fica bravo, tal e tudo, mas no final das contas ele não consegue o que ele quer ali. E acaba tendo que voltar para casa, né, cabreiro, nervoso. E ao mesmo tempo, o Arthur começa a desenvolver, né? O stand-up dele. E acaba tendo uma chance e vai apresentar esse stand-up dele. Durante a cena de stand-up, né, dele, né, durante a cena do stand-up dele, ele é filmado, tá? E depois a gente vai falar disso, mas ele é filmado, e durante a cena de stand-up dele, a moça, que é a vizinha que estava com ele, que ele encontrou a vizinha dele e tal, naquele dia no prédio dele, no elevador, tá lá assistindo ele, batendo palma pra ele e tal e tudo mais. E uma cena antes dele, um pouco antes, teve uma cena onde que do nada ele chega
no apartamento dela e já chega beijando ela, sabe? Dá a entender que eles acabaram transando, tal, e tudo mais. Mas ele beija ela, tal, e tudo mais. E a moça tá lá, assistindo o stand-up dele, como se já tivesse tudo com ele lá, tivesse tudo bem, ele tivesse arrumado uma namorada, ele tava tudo bem. Quando ele tava se apresentando, fazendo o stand-up dele, parece que ele tá vivo, parece que ele tá diferente. Umas piadinhas bem tiozão do pavê, na verdade, né? Mas elas são até que bacanas, né? Levando em consideração. Essa parte do stand-up, no caso, a gente acaba lembrando também um pouco de piada mortal. E é muito legal que essa referência também só acaba aí, ela não tem mais nada também daí pra frente. Mas você começa a ver que ele vê a moça como também um novo porto seguro para ele. É um porto seguro diferente, ele tá com alguém, tá feliz, e ele é filmado, né, por alguém fazendo essa apresentação. Ele resolve depois também, né, pessoal, confrontar o Thomas Wayne novamente, né? Ele vai novamente lá confrontar o Thomas Wayne, invade uma apresentação de cinema e vai no banheiro confrontar o Thomas Wayne. No que ele chega para confrontar o Thomas Wayne novamente, dessa vez agora com o Thomas Wayne mesmo, e ele fala, eu sou teu filho, tal, e tudo mais. O Thomas Wayne fala para ele que a mãe dele é louca, que ele tá falando demais, que isso não existe, que ele não é filho dele. Ele fala, não, você é meu pai, você poderia pelo menos me dar um abraço, sabe? Ou seja, você percebe que ele precisa de um pai, ele quer um abraço de pai, ele quer sentir amor. E no final das contas ele ganha um belo de um socão no nariz, né? Porque o Arthur Fleck, quanto mais nervoso fica, mais tenso fica, ele começa a rir e ele começa a perder o controle. Aí ele ganha um socão bem dado no nariz e o pessoal joga ele para fora do lugar. E ao mesmo tempo ele também vê passando uma viatura, né? Porque o que acontece? Como o Thomas Wayne e todos os ricos da cidade estão lá no cinema assistindo, tá tendo uma das várias manifestações da cidade na frente do cinema. E no caso é um teatro, tá? Eu falei cinema, pessoal, mas é um teatro. E aí ele é jogado para fora do local, tal, e tudo mais. E a partir daí, né, ele vê o que está acontecendo. As pessoas todas com máscara de palhaço, todo mundo balançando, gritando pela pobreza de Gotham. O que vocês acharam de todo esse trecho da vida do Arthur? Como as coisas meio que acontecem assim, tá ruim, mas tá bom, mas de repente fica ruim de novo. É legal notar também, né, que todo mundo já sabe, né, como que o Batman surgiu, né, e como ele vê, né, o pai e a mãe, que eram pessoas boas, que foram mortas ao sair do teatro injustamente, né, e é legal notar agora como que é a visão do Coringa, né, que não, o John Wayne não era um cara tão bonzinho assim, não, que não é que ele se importa tanto com as pessoas, então cria uma dualidade bem interessante também. Foi muito, muito bem trabalhado mesmo, porque aí já justifica, deixa tudo bem justificado o porquê das ações do Coringa posteriormente, né? Por isso que deixa essa questão aí da faixa etária para poder ver o filme. Se você pega uma molecada aí que não tem uma mentalidade tão bem formada, pode acabar influenciando aí para um lado, porque depois você vê tudo aquilo que o Arthur passou, você sai meio pensando, tá, mas talvez ele não esteja tão errado assim, né? Então tem que se atentar bastante nisso. Quem tem uma mentalidade bem fraca não é muito aconselhável. Com certeza. Esse filme, ele é totalmente psicológico, como vários outros filmes também que a gente tem aí que assiste. E se não tiver discernimento, um bom discernimento para julgar o que é certo e o que é errado, as pessoas acabam sendo influenciadas. Mas isso acontece assim, eu acho que isso acontece em vários outros filmes. E se o filme provoca isso nas pessoas, eu acho que é um filme muito bom, que ele conseguiu transmitir essa mensagem. O problema que eu acho, assim, que é igual a hype que teve a crítica, tudo em cima disso, eu acho que é por ser um filme de super-herói, na verdade é um vilão, mas tratado como super-herói por conta das inversões de valores que a gente tem hoje em dia. Que, igual aconteceu com a Arlequina, ela é vilã também, só que acaba sendo tratada como herói. É um filme que mostra a realidade, né? A realidade não é só preto e branco, né? E é um filme bem
cria muita dualidade, né? Muito cinza. E realmente, né? Pessoas de mentalidade fraca, não é aconselhável. Se você estiver triste, não é bom, não é um dia bom para você assistir esse filme, né? Porque é um filme que vai mexer muito, né, com você. Não é só esse filme, né? Tem várias obras, sobre livros também que tem uma temática psicológica muito grande, né? Então não é realmente quem tem um dia, tá tendo um dia ruim, não, um dia bom para acompanhar esse tipo de obra. E um pouco das críticas aí, como a Andressa disse, é um filme de herói, o pessoal pode acabar criticando ali, porque vai na expectativa de encontrar um filme de herói. O pessoal tá tão acostumado com filmes da Marvel aí que estão saindo, que é tudo mais colorido, mas aquela coisa lá, o herói tem um superpoder, no final dá tudo certo. Os outros filmes que a DC tava tentando lançar também, que é mais nessa área aí, poderzinho, tal. Mas pode acabar sendo bem mais chocante isso daí, quem vai esperando isso, porque chega ali e vê uma coisa bem mais intimista, bem mais sombria do que o pessoal que vai atrás desses filmes de heróis está acostumado a ver. Então acaba dando esse baque aí. O filme em si, todo o psicológico do filme é totalmente voltado, toda essa atenção psicológica é para você entender o Arthur Fleck. Como eu disse no começo, aquela empatia que você gera com ele é para você entender como ele se torna o que ele vira no final. Não para você apoiar o que ele se torna no final, não para você se tornar o que ele se torna no final. Quando o pessoal fala dessa forma, quando alguns veículos de informação ou desinformação, vamos falar sério, faz esse tipo de coisa, faz esse tipo de comentário, né, claramente o pessoal não está tendo responsabilidade nenhuma com relação à obra, porque a obra, ela como dizem por aí, né, a arte, ela tem o dever de tocar a pessoa, não importa como, ela tem o dever de tocar a pessoa, tanto para bem quanto para mal, só que aquele negócio, ela nunca é um tipo de gatilho, é que nem você falar, o cara jogou God of War a vida inteira, vou entrar no Museu do Louvre e quebrar tudo, entendeu? Não, sabe, é umas paradas bem absurda, como a mídia que gosta, né? Quando acontece um tiroteio, fala que é por culpa de games violentos, quando acontece qualquer coisa, por causa de determinado filme, mas não é, né? A gente tem que entender que quando a pessoa tem um problema, que é o mesmo caso do Arthur Fleck, ela já começa com o problema, ela já tem ela já tem todo aquele tipo, ela já tem um histórico, que a gente, que é meio que desvendado, já a gente vai falar, mas já tem um histórico do que vai acontecendo e aquilo já tá vivendo com ele. Ele escreve essas coisas no diário. Então, tipo assim, não é um negócio que, de repente, do nada o cara vira. Uma pessoa que planeja esse tipo de coisa, muito violenta, que nem esses tiroteios em escola, esses assassinatos, o cara já planejou muito tempo antes. O problema é que acaba coincidindo. Ou tá passando determinado filme, ou o cara é fã de determinado jogo, mas não é isso que é o gatilho, a pessoa já tem isso por dentro. Agora, voltando um pouco no filme, após essa situação com o Thomas Wayne, e que o Thomas Wayne disse que a mãe dele foi internada no Arkham, diz para ele, inclusive, que o próprio Arthur Fleck foi adotado pela Penny Fleck, o Arthur fica, né, acabado, ele fala, não, alguma coisa tá errada, não tá certo isso. Já é a segunda pessoa que fala. E nessa situação já no filme, nessa parte do filme, a gente já começa a perceber que o Arthur já tá meio que não se controlando mais. Ele já começa ele já fala mais sério com a assistente social, ele fala pra assistente social que ela não ouve ele, entendeu? Ele já fala pra ela que ele só tem pensamentos ruins, ou seja, já começou a mudar todo o patamar de como o Arthur Fleck estava no começo do filme para essa parte. O Arthur Fleck resolve investigar. E aonde que ele vai? No Arkham Hospital. No caso, ainda não era, né, o asilo Arkham, mas ele já era um hospital, meio que um manicômio tal e tudo mais. Ele vai lá e vai pesquisar documentação sobre a mãe dele. Ele conversa, inclusive, né, tem uma cena muito importante, guarda essa, queridos ouvintes, que é muito interessante. Ele pergunta pro atendente que vai lá pegar a documentação da mãe dele para ele, se os caras que estão ali presos cometeram algum crime, né? E o cara fala para ele, alguns sim, outros não. Ou seja,
O cara pode estar só louco e vai para lá. Ou outros cometeram o crime e dizem ser loucos e tá lá. Ou são loucos de verdade. Muito importante isso. Guarda isso que depois a gente vai conversar sobre isso no final. E aí ele rouba a documentação, sai correndo numa cena muito engraçada, mais uma cena de corredor, das trocentas que tem no filme. O Todd Phillips trabalha essa situação do Arthur Fleck sempre tá correndo de alguma coisa, fugindo de alguma coisa. Eu acho isso muito interessante. E ao ver a documentação, ele comprova. Ele lê lá que ele foi adotado, que a mãe dele estava internada no Arkham, que a mãe dele deixou o Arthur apanhar desde criança de um dos namorados que a Penny tinha, que inclusive em uma das situações o menino teve um traumatismo craniano, parece, né, um trauma na cabeça, uma parada assim, e que uma vez ele foi inclusive encontrado amarrado em um radiador, depois de apanhar assim, horas e horas do ex-namorado dessa Penny, né, e parece que ela também ficou muito tempo internada no Arkham, tal e tudo mais. E vale lembrar, querido ouvinte, que existe uma cena que passa assim muito rápido, sabe? É um negócio assim bem... A hora que o Arthur tá conversando com a assistente social, mostra um flash muito rápido do Arthur com roupa branca, algemado dentro do Arkham e dando cabeçada num vidro. Mas é muito rápido, só mostra esse flash e tal, puff, ele dá e de repente some. E depois a gente fica encanado, né? Pô, qual que foi o contexto dessa cena? E guarda aí, querido ouvinte, tem mais uma parada pra gente discutir com relação a isso. E aí o coitado do Arthur Fleck descobre que além de não ser filho da Penny de verdade, ele é um cara totalmente aí ferrado na vida, que nunca teve amor de ninguém, só apanhou, só se ferrou. O que vocês acham disso? Pra mim, essa cena, depois que ele leu o prontuário médico lá dos registros da mãe dele, acaba sendo uma das mais pesadas emocionalmente, né? Que ele começa a chorar desesperadamente e junta aquele desespero de que ele não consegue chorar, né? Começa aquela risada dele, quando ele tá muito emocionalmente abalado, aquela risada intensa, lágrima saindo dos olhos dele, os flashes do que a mãe dele fazia, a mãe dele contando, e aquela risada misturada com o choro no fundo. Cara, é muito, muito pesada aquela cena. Outro ponto que eu ia citar, agora eu acabei esquecendo, deixa eu me lembrar. É bom também que aí entra na parte já do que é o Coringa, né? Que o passado do Coringa é totalmente desconhecido. Nem o Batman, que é o maior detetive do mundo, conseguiu descobrir qual é o passado do Coringa. E aí mostra que nos registros de adoção não tinha registro do nome do verdadeiro do Arthur, não tem registro da idade, não lembro se tem, mas eu acho que não tem também. Não tem registro de quem eram os pais dele, ou seja, ele é uma pessoa totalmente desconhecida e mostra que aquele Arthur lá também é uma pessoa totalmente desconhecida. Ele passa a ser comprovado que ele não tem uma identidade. Ele vai passar a ser apenas o Coringa e não tem nada antes disso. É legal notar também, né, como que todo o sistema já está quebrado, né, que a suposta mãe, né, do Coringa foi tratada como louca, né, não sei se ela chegou a ser presa, e ainda assim ela conseguiu adotar uma criança e ficar com a guarda dela, depois de tanto abuso por causa dela ou com o sentimento dela. Eu achei isso também bem louco, porque se você for pensar assim na nossa realidade, existe tantos critérios, tanta coisa para se atender para poder adotar uma criança, que eu achei isso aí uma jogada bem estranha mesmo para isso que você está falando. Mostrar que o sistema já está falido, já está no caos. Vale lembrar também que chega uma hora, depois de ver esses registros, né, que o Arthur, né, ele basicamente... Ele fala, será que eu existo? Será que eu não existo? Ele fala isso, inclusive, para assistente social, quando a assistente social, inclusive, diz para ele que o programa de ajuda que ele está fazendo parte vai acabar, né? E é bem falado por vocês, o sistema está falido, ele está acabado, ele está só piorando. E nessa hora ele fala para ela, ele fala assim, eu não sei se eu existo, né? Eu não sei se eu existo, não sei se eu já deixei de existir.
Então, é bem bacana esse tipo de situação. A partir daí, eu acho que depois que ele vê isso, depois que ele percebe que quem sou eu, no final das contas, é onde que é o verdadeiro turning point do Arthur Fleck, onde que o Arthur Fleck vai embora, né? E fica só o futuro Coringa. Nessa situação, a mãe dele passa mal e vai pro hospital, tal e tudo mais. Inclusive, o Arthur tem devaneios dele lá, no caso, né? Ele lá inclusive, com a vizinha dele, fazendo carinho nele, enquanto ele tá lá chorando pela mãe dele e tal e tudo mais. E aparece no programa daquele humorista que ele gosta, né? Tem uma cena que mostra o humorista que ele gosta lá, e a hora que ele tá olhando, o humorista cita, olha, mas o pessoal trouxe aqui para mim um vídeo de aqui do nosso circuito aqui de comédia da cidade, vou mostrar para vocês, e mostra. E inclusive a apresentação stand-up do Arthur Fleck. Assim que mostra, o Arthur fica super contente que o programa dele, que mostrou o stand-up dele e tal e tudo mais, mas aí no final das contas é só uma zoeira. Eu acho que é Bill Murray, eu acho que é o nome do programa, que o papel que o Robert De Niro faz, Robert De Niro tira onda nele, tira uma onda, despreza o stand-up, despreza a piada do Arthur Fleck e ainda chama ele de Joker, né? Coringa, dá esse nome. Vale lembrar que lá nos Estados Unidos, né, Joker, né, não é só o nome pelo nome Coringa, significa piadista, engraçadinho, uma parada assim, tá bom? Então, às vezes foi nesse sentido que ele utilizou a palavra Joker, tá bom? Não como a palavra Coringa, de fato. E aí, o Arthur já estava meio cabreiro com tudo isso, já estava meio nervosão. O Arthur já estava bravo com a mãe dele e tal e tudo mais. A mãe dele pergunta para ele se ele entregou a carta, tal e tudo mais. O que o Arthur faz? Acabou a graça, vem cá, pega e mata a mãe dele afogada no travesseiro. Essa é uma cena, eu acho que se eu fosse falar para você qual que é a cena mais forte do filme, assim, com relação à violência, no meu ponto de vista, essa cena ganha, porque, cara, é uma mulher debilitada, a mulher tá com problema, tal e tudo mais, né? Foi uma pessoa meio pesada na vida, tal e tudo mais, mas, cara, é feio, né? Ficou esquisito, né? Eu tive um colega meu de trabalho, né, que a pessoa foi assistir e ficou muito impressionada com essa cena. E ele mata a mãe dele e vai embora dali. Você percebe que a partir dali tudo mudou com relação a ele. Você vê que ele volta para casa naquela chuva, né? Que ele volta andando, o jeito dele de andar muda, a paleta de cores começa a mudar, tá? Vale lembrar que a paleta de cores já fica um pouco mais colorida nessa situação, ou seja, parece que alguma coisa está surgindo. E muito importante destacar a música do filme, a dinâmica da música aumenta conforme a situação dos sentimentos do Arthur Fleck, e nessa hora a música fica mais alta, fica mais tensa e tudo mais. E aí acontece uma das cenas que tá todo mundo comentando aí nos fóruns de internet, tá todo mundo pensando se aconteceu ou não aconteceu, e aí o Arthur Fleck, né, depois de toda essa cena, já tá com o cabelo todo zoado, tal e tudo mais, chega e entra dentro da casa da vizinha, e tá lá. De repente a vizinha sai de um quarto assim, né, de roupão, tinha acabado de pôr a filha dela para dormir, ela chega e olha o Arthur lá, e ela fica muito assustada, mas muito assustada. Isso daí, inclusive, impressiona os espectadores na hora que tá aparecendo, porque até então a gente tava achando que o que tava rolando entre o Arthur e a moça é real, mas de repente a gente começa a notar que não é muito bem assim, porque ela fala assim, tá tudo bem com você, cara? Você tá perdido? Você quer que eu chame alguém? E aí o Arthur Fleck vira pra ela e faz a mesma cena que ela fez pra ele, né, que é do tiro na cabeça, assim, com os dedos, né, faz aquele porco, né. E a partir daí entra uma cena muito, muito controversa. O Arthur Fleck tá dentro de casa, já assim, com apenas a janela dele, né, com acesso pro lado de fora. Você vê que a luz bate lá dentro e tá tocando uma sirene de ambulância chegando no apartamento. Tipo assim, chegando muito próximo do apartamento. E esse barulho de ambulância fica muito alto, como se estivesse perto. Então a impressão que muitas pessoas estão tendo, e eu acredito que também isso aconteceu, é de que ele matou a moça. Não sei se a menina a gente já não sabe. E creio eu que o autor
omitiu isso daí da gente, assim, com relação a, visceralmente, né, colocar assim na nossa frente, pra gente não perder a empatia com o Arthur tão cedo. Não perder aquele negócio, assim, de entender as atitudes do Arthur nesse sentido, entendeu? Vale lembrar mais uma vez, reitero, ninguém aceita as atitudes, a gente só entende por que ele faz ali no contexto do filme. E essa cena ela é muito interessante, porque fica tocando essa sirene muito alta o tempo todo lá perto, a luz batendo, e dá a impressão que tá rolando um tipo de comoção ali perto. O que vocês acham? Vocês acham que o Arthur matou a moça, matou a menina, só matou a moça, não matou ninguém? Ou é só um devaneio da cabeça dele, ou ele deixou quieto? Desde o começo, na hora que a moça faz aquele gestual lá no elevador, do tiro na cabeça, eu já imaginei que de alguma forma ou de outra ele ia matar. Sei lá por que eu imaginei isso daí. Sei lá, na minha mente que era uma coisa tipo, ele ia achar que tava fazendo um favor pra ela, de tirar ela do mundo, porque ele tem no começo, essa ingenuidade, né? Tipo, a moça falou que preferia estar morta, vai que ele pensou que era um favor matar ela. Enfim, mas vai passando tudo, realmente é um plot twist muito bom isso daí, porque não faria sentido essa coisa, o Coringa tem uma namorada no filme, nada a ver, depois eles consertaram, essa é outro ponto que eles estavam na corda bamba pra cair, depois saíram muito bem, que mostra que era tudo psicológico dele. E na minha mente, no que eu tirei do filme, eu creio que ele tenha matado sim, porque ele já entra no apartamento com uma expressão totalmente diferente do que ele estava anteriormente no filme, e omitiram isso para não ficar aquela coisa tão chocante também, né? Porque matar a mulher ali, provavelmente ele teria matado a criança, porque dá a impressão de que ele entra no apartamento mais buscando a criança, tanto é que ele vai olhando todas as coisas que é desenhado pela garotinha lá, os brinquedos, e fica sentado. Então deram uma omitida nisso daí também para não ficar tão pesado o filme, mas acredito que tenha matado as duas. Na minha ótica, eu acho que realmente ele matou a mulher, né? Mas ainda não tenho uma opinião formada se ele realmente matou. Mas é interessante notar, né? Nesse momento, ele se esconde, né, na geladeira, né, querendo, com alguma forma, se esconder, né? De ficar gelado, respirar o corpo, né? Nesse calor de momento. Então, por isso eu creio que pode ser que ele matou as duas. Eu acho que deixou subentendido, é mais para provocar essa discussão mesmo, porque estava construindo a decadência dele, né, a fase dele se tornar o Coringa de fato, e é isso que ela falou, acho que não era para não deixar assim tão evidente de que ele já estava disposto a eliminar quem não concordasse com ele, ou algo assim. E a partir desse momento que a gente vê ele começar a se transformar, né, na imagem do Coringa, né, a personificação do Coringa, que ele pinta o cabelo de verde, né, ele não quer usar uma peruca, ele pinta o cabelo de verde, ele começa a pintar o rosto dele, você começa a ver ele dançando, né, o Arthur Fleck começa a dançar fazendo a situação, você começa a ver o corpo, né, a expressão corporal do Arthur muda, né, e você começa a ver aí, né, o tanto que o Joaquin Phoenix, né, se esmerou em fazer uma performance assim digna de um Oscar, porque é muito incrível tudo que esse homem fez, né, em todo esse peso, tudo isso que a gente falou até agora, de como ele conseguiu performar isso de uma forma que os espectadores ficassem impactados. E a partir desse momento ele começa a se transformar no Coringa, ele começa já a pintar o rosto, tal e tudo mais. Vale lembrar que essa situação dele pintar o rosto, tal e tudo mais, ele recebe uma ligação do programa que estava tirando onda nele. O pessoal, o cara diz que o dono do programa lá, o cara que faz, o Robert De Niro faz, nossa, eu realmente peço desculpas ao querido ouvinte, mas eu não guardei o nome do programa, do personagem que o Robert De Niro faz. Eu acho que é Bill Murray, Dave Murray, eu acho que é uma parada assim o nome do programa. E liga pro Arthur, né, para ele participar do programa, que eles querem ver, quer falar com o Arthur ao vivo, né? No final das contas o Arthur até ficou assim, não, eu aceito ir, tal e tudo mais. E começa essa preparação para ele ir no programa, então ele começa a pintar
o rosto de branco, você percebe a forma como ele faz a situação de pintar de branco, ele começa a pintar, ele pinta o cabelo, faz aquela maquiagem dele, totalmente característica, tal, e tudo mais. No caso, né, não é a mesma maquiagem do Coringa que a gente tem dos quadrinhos, é uma específica ali pro filme. E nesse mesmo momento, né, que ele tá se aprontando, aparecem, né, 2 amigos dele que trabalhavam com ele na empresa de freelance de palhaço. O Randall, né, que é o cara que plantou a arma basicamente no Arthur, e um anãozinho, que sempre tratou o Arthur muito bem, chegou lá. No que o cara chega por lá, o Arthur, a primeira coisa que o Arthur faz é pegar uma tesoura, né, um instrumento pontiagudo, parecia uma tesoura para mim, colocou no bolso e começou a conversar com os caras. Normalmente, falar para eles que estava se aprontando pro show, que ia fazer uma parada, e de repente, do nada, o Arthur, é uma cena bem surpreendente, porque de repente, do nada, ele já enfia a faca no pescoço do cara e estoura a cabeça do cara na parede, fica batendo a cabeça do cara na parede um monte, e isso deixa o anãozinho morrendo de medo, né? A cena, no final das contas, ela é extremamente violenta e impactante. Essa cena, assim, com relação à violência, visceralmente ela é mais violenta, mas assim, eu ainda acho que mais pesado foi a morte da mãe dele. Anyway, aí nessa situação aí, o anãozinho fica morrendo de medo. Cara, o que você fez? Aí ele fala assim, não, eu só me acertei com ele, né, mais ou menos. O anãozinho, ele fala, não, mas você pode ir, eu não vou fazer nada com você não, porque eu gosto de você. O anãozinho tenta ir embora, aí tem o segundo alívio cômico, né, o anãozinho não consegue abrir a porta, né, porque a trinca da porta é mais alta. Aí o Coringa fala assim, só que aí tem 2 vezes que o Arthur fala assim, então, toda vez que ele faz esse então, né, então, dá a impressão que ele fala assim, nossa, agora ele vai matar o anão, velho. Agora esse anão tá ferrado. De repente ele vai tentar abrir a porta. Antes de abrir a porta, ele fecha a porta e vira de novo. Então, de novo mais uma vez, eu falo, nossa, ele vai matar o anão. Mas no final ele acabou deixando o anão ir embora. O que vocês acharam dessa cena? Eu achei que foi interessante eles terem colocado um pouco de alívio cômico aí, porque ficou muito tensa a forma abrupta que ele reagiu com o cara. E esse alívio que ele colocou do anãozinho aí tentando escapar, eu achei que foi na medida certa, pra aliviar um pouco o choque que foi anterior. Essa cena foi do amplo espectro, né? Foi do extremo violento pro cômico, né? De uma forma abrupta quanto... Essa cena foi uma montanha russa de emoções, né? Tipo, ela foi abruptamente violenta, mas também cômica, né? E ainda põe a gente, né, no cheque, assim... o Coringa realmente iria matar o anãozinho antes de ele ir embora, ou ele está sendo honesto, e chega essa coisa dúbia, né, que a gente não sabe mais caracterizar o Coringa. Notar isso. Antes mesmo de abrir a porta lá, né, quando ele ouve alguém batendo na porta, ele já pega, o Cléo falou, o instrumento pontiagudo é uma tesoura. Ele pega a tesoura e coloca no bolso de trás. É porque nesse ponto o Gordon, que ainda é um soldado, um investigador, Gordon, e mais um parceiro dele estão suspeitando do Arthur pelo assassinato no metrô, por algumas outras coisas também. Estão fazendo perguntas sem parar. Aí o Arthur já vai... O Arthur, que não é mais o Arthur, né? O Coringa já vai meio preparado para a porta. O alívio cômico lá do anãozinho, que na dublagem, né, acabei vendo dublado, ficou minha família, quem dubla o anãozinho é o Gigante Léo. O Gigante Léo é perfeito, fez uma dublagem muito boa. E tem 2 alívios cômicos, né, quando aparece o anãozinho, ele é assustado pra caramba, e a morte acontece um pouquinho antes da porta, né, então meio que trava. O corpo do Randall tá na frente da porta e o Arthur tá sentado na frente da porta. Então, pra ir pra porta, o anão tem que passar entre os dois. Aí, quando ele tá passando, o Coringa dá um susto ainda, tipo, não, pode passar, eu não vou te matar não. Aí, quando ele tá passando, ele dá um grito, assim, só pra assustar mais. Essa cena foi pesada pra caramba pela cena da morte, né, que ele enfia a tesoura na garganta, já jorra sangue, depois tem as pancadas ali
na parede. Eu confesso que eu fiquei meio desconfortável de ver essa cena. Teve hora que eu dei umas viradinhas ali, que a cena dele batendo a cabeça do Randall na parede foi bem pesada. Mas depois deram uma aliviada muito boa nisso daí com esse alívio cômico, né? Foi uma das melhores cenas do filme. Ok, e após essa incrível cena, né, dele fazer todo esse esquema, né? Eu não tinha notado, dentre os dois investigadores, algum deles é o Gordon, eu não notei isso. Corrijam-me se eu estiver enganado, se eu estiver equivocado, mas um desses investigadores, tinha o mais velhinho ali sem bigode e outro mais novo, estavam chamando ele por Gordon. Que eu escutei isso aí, vou até tentar confirmar aqui pela internet e tudo mais, mas tenho quase certeza de que ele estava sendo chamado por Gordon. Não sei se é o Gordon, não. Eu também tive essa impressão quando eu estava vendo o filme no cinema, mas eu não consegui confirmar, não. Bom, beleza. Depois dessa cena, né, aí a paleta de cores do filme muda completamente para mais colorida, né, aquele tomzão de amarelo, né, ele dá aquela mudança, né. Gostaria de dizer aos ouvintes, né, que aqui não tem nenhum especialista em cinema, tá? Mas a impressão que dá pra gente é essa, né? E o filme, a partir daí, parece que muda, começa a tocar uma música mais agradável, e aí tem a cena da escadaria, o Coringa descendo a escadaria, a hora que o Arthur tá já trajado de Coringa com aquela cor, com a roupa que a gente viu nos trailers, ele já desce dançando, ele já desce feliz, parece que ele tá indo pra decadência, pra tudo que ele odeia, todo aquele perigo de Gotham, tudo aquilo lá que ele sempre tentava escapar, parece que ele já tava indo de braços abertos, sabe, dançando pra isso. E ao mesmo tempo, né, aparecem os dois policiais aí, começam a perseguir, né, o Arthur. E faz uma perseguição no Arthur, eles correm e tal, e acaba entrando no metrô. E assim que eles entram no metrô, tá todo mundo dentro do metrô usando máscara de palhaço, né? Como a gente disse, né, a morte daqueles 3 caras startaram uma revolução, né, na cidade, com o pessoal sempre utilizando o palhaço como um símbolo. E essa cena ela é bem legal, porque o Arthur parece que ele tá bem tranquilo lá dentro, no meio do caos. Né? O Coringa, ele é um agente do caos, então parece que ele tá bem satisfeito lá dentro com toda essa bagunça. Ele vem entrando, ele entra lá dentro dançando, aí o próprio Coringa provoca uma briga lá dentro, e os policiais, obviamente, né, 2 caras coitados lá dentro com armas, são subjugados, né, e começa a apanhar desse pessoal todo vestido de palhaço, enquanto o Arthur foge, escapa e vai pro programa, né, de TV se apresentar conforme ele foi convidado. Essa cena do metrô foi da hora demais, né? Era a cena que, na verdade, a primeira cena vazada do filme foi o fim da cena, né? Que é a cena do Arthur chegando e jogando a máscara que ele rouba de um dos caras dentro do metrô no lixo. Vocês gostaram dessa cena? Eu achei bem legal. É uma cena que tá com uma causa um certo de aflição, né? A população, você vê os policiais tentando chegar perto do Coringa, né? Tentando capturar ele, e a população começando uma briga dentro do vagão, né, tendo disparos, e que a gente vê depois no noticiário que os 2 policiais sobreviveram, estão em estado crítico, não sei outras quantas pessoas morreram no incidente. Eu achei que foi interessante já mostrando assim a genialidade do Coringa, de utilizar do sistema, do meio, das pessoas, da própria revolta das pessoas para se escapar, para se livrar da perseguição que estava rolando lá em cima dele. Isso já mostra como, assim, mostrando assim, no começo ele era ingênuo, parecia que era meio bobo, até meio tosco, e com essa evolução, com essa libertação que ele teve de Arthur para Coringa, mostrou a genialidade de manobrar, de utilizar das pessoas para isso. E o Léo disse que foi uma das primeiras cenas vazadas aí do filme, né? Mas a gente não via o contexto nenhum dessa cena. Parecia que ele tava fazendo alguma coisa ali mais séria, mas na verdade ele só tava fugindo e meio ao caos que ele mesmo causou, né? Então ficou uma cena muito bem trabalhada, não foi uma cena estragada pelo que eles divulgaram, e ainda ficou muito, muito Coringa essa cena, porque
quando ele vê os policiais lá no chão sendo chutados de tudo quanto é jeito, ele tira a máscara, dança um pouquinho na frente dos policiais, joga a máscara no lixo e sai andando com a seriedade de novo. Foi uma cena muito, muito legal. E nessa cena, né, a gente vê que na verdade agora, né, o agente do caos realmente já estava existindo, né? Ele assumiu essa personalidade. Quando ele chega no programa, né, o diretor do programa fala pro dono, né, do programa, né, pro apresentador que o Robert De Niro faz, depois dele ouvir meia dúzia de palavras, né, de como o Arthur tava, porque o Arthur ele se tornou, ele deixou sair aquilo que tinha dentro dele. Então, a desenvoltura dele, o jeito de andar, o jeito dele falar, o jeito dele pensar, parece que mudou completamente, né? A gente estava vendo ali já a personificação do mal mesmo, né? Que o Coringa é, aquela personificação. E a hora que ele, com 3 palavras trocadas, 3 frases trocadas entre eles, né, o diretor vira pro cara e fala, cara, eu acho que não é uma boa ideia pôr esse cara ao vivo, não. E, né, o De Niro, né, você percebe que o cara, ele é bem, assim, o programa é meu, eu faço o que eu quero, não tô nem aí que os outros pensam, sabe? Fala, não, deixa o cara apresentar aí e tal e tudo mais. E aí, é a famosa frase, ele fala, antes de você me apresentar, quando você me chama pro palco, me chame de Coringa, igual você me chamou naquela outra vez. Aí o cara, beleza, tudo bem, você que sabe, né? Ficou desse jeito. E a cena toda é muito engraçada, porque essa cena do talk show, na verdade, ela foi retirada de Cavaleiro das Trevas, tá? Um pouco dessa cena foi retirada de Cavaleiro das Trevas. Por exemplo, a hora que a cena vai começar, por exemplo, tem aquela parte que ele tá lá, né, fazendo todo aquele esquema de dança, né, todo aquele gesto deles, ele entra todo com vontade no programa, e a pessoa que estava se apresentando antes do Arthur era uma terapeuta sexual, né, uma conselheira sexual, parecia, e eles estavam falando sobre isso no programa. No Cavaleiro das Trevas, tá acontecendo a mesma coisa no talk show, tem uma mulher falando junto lá com o psicólogo que era do Coringa e tal, lá sobre isso, dizendo que os problemas que tem, por exemplo, com o Batman são derivados de problemas sexuais tal, e tudo mais. Mas aí a situação era outra. Ali o cara tava fazendo piadinha, o apresentador, com relação a situações sexuais e tudo mais, e a conselheira sexual falando. Quando o Coringa entra na cena, ele faz exatamente, a hora que ele vai e beija essa mulher na boca, a mulher já cai no chão com o riso do Coringa, né? Já cai morta. Ali não acontece isso, ele só beija a moça, daquele tchan, né, o negócio, e senta lá para conversar com o Robert De Niro, né, com o apresentador do programa. E papo vai, papo vem, ele vai lá e solta. Não, mas quando eu matei aqueles 3 caras no metrô, eles não concordavam muito com isso. E começa o assunto, eles falando sobre isso o tempo todo. E aí começa uma das cenas mais interessantes do filme, que é um diálogo entre o comediante real e aquele que não é mais ele não quer ser mais um comediante, aquele que agora se tornou o Coringa, a personificação do mal, onde que cada um quer expressar seu ponto com relação do que é o que não é o correto para a cidade, o que é e não é o correto para as pessoas. Um que despreza as pessoas, mas finge que quer fazer todo mundo rir, e outro que foi sempre o desprezado. E papo vai, papo vem, as pessoas começam já a não entender, o diretor do filme já fica bravo lá, o diretor do talk show, os outros convidados já não estão muito tranquilos com o que ia acontecer. E vale lembrar que antes do Coringa ir para esse programa, a ideia inicial do Coringa era se matar ao vivo. Então, tanto é que ele ensaia isso na casa dele. E tem uma cena que ele ensaia como ele falaria as coisas no talk show tal, e tudo mais. Mas depois da situação que mudou a vida dele, essas situações, ele já mudou completamente a cabeça. E aí a conversa vai, a conversa vem, e a conversa leva o Coringa a sacar a arma e dá um tiro na cabeça do Robert De Niro, do nada. Tipo assim, então é isso que você merece. Puf, dá um tiro nele. A situação só vem pra gente na cabeça que o Robert De Niro acabou provocando isso, que a intenção do Arthur não era essa. Ou seja, mostrando mais uma vez que o Coringa, como no Coringa dos quadrinhos, é extremamente aleatório. Ele pode decidir se ele vai tirar a vida de alguém do nada, né? Tem aquela famosa história, né, que
Snow Driver, né, que é uma das histórias famosas do Batman, onde que o Coringa passa uma noite inteira matando gente no meio da rua, com o Robin Tim Drake, que ele acabou de capturar, amarrado, e com uma venda na boca, não podendo falar, e vendo um monte de gente morrer. No final, o Coringa podia muito bem ter dado um tiro no Tim Drake e matado mais um Robin. O que ele faz? Ele solta o moleque na ponte, fala Feliz Natal e vai embora. Então, assim, o Coringa é extremamente aleatório. E ali, a situação da conversa acaba levando para uma situação que talvez não acabaria daquela forma. E ele, depois de dar o tiro, levanta, faz aquela saudação para o público, o povo correndo, aquele caos. E isso que eu ainda achei que ele fosse usar a canequinha, né? Porque no Cavaleiro das Trevas ele pega a caneca e pergunta pro dono do programa: essa caneca aqui, eu posso ficar com ela? Aí o cara ainda fala: lógico que pode, temos várias aqui. Ele quebra a caneca e corta o pescoço do terapeuta dele ao vivo, né? E ali eu achei que fosse acontecer alguma coisa desse tipo, mas a canequinha ficou ilesa. Mas foi bem legal eles terem usado essa referência do Cavaleiro das Trevas. E essa cena caótica, o que vocês acharam? Deu pra ver o choque, né, da cena, né? Que tava construindo, né? Que até o momento que ele decide matar o Robert De Niro, e é uma morte muito abrupta, né? Assim, no momento, todo o estúdio está lá comovido, né, com a história, do outro tem um silêncio e o corpo do De Niro. E aí começa o caos do pessoal fugindo. Então, demonstra muito a ambição do Coringa, que é causar o caos, né, na cidade. Eu achei que essa foi mais uma cena chocante, feita mesmo para chocar. Porque ninguém esperava que ele fosse sacar a arma e dar um tiro. Nem o Léo, que leu os quadrinhos lá, que tinha essa referência da canequinha, não esperava o tiro do jeito como foi na cara, hein? Uma cena que acaba sendo impactante também pelo discurso que ele faz antes de tudo isso, né? Começa aquela coisa... Ele entra já de um jeito muito bom, jeito Coringa total, né? Ele entra dançando no palco, dá um beijo na boca da moça, senta lá pra conversar, e aí você vai vendo que já é uma pessoa completamente diferente da pessoa que começou o filme, né? Não é mais o Arthur, ali é o Coringa, e o Coringa, que você vê que ele tem hora que ele tá meio incomodado, aí dá aquelas batidinhas assim na perna, né? De quem tá muito ansioso pra fazer alguma coisa, e aí a conversa, o discurso que ele começa a dar contra o sistema, contra o Thomas Wayne, e o apresentador questionando ali nessas coisas, e ele já vai dando um discurso lá que vai aumentando ainda mais o pensamento de quem tá a favor do caos em Gotham City, né? Vai justificando por que ele matou aquelas 3 pessoas. Aliás, o momento em que ele revela que matou as 3 pessoas no metrô é bem impactante também, né? Que ele tá falando e fala... porque ele matou aquela piada que ele conta também, né? Que o toque-toque... são 2 policiais avisando que o seu filho morreu atropelado. E aí o apresentador fala que aquilo não tem graça, e ele começa a falar que se fosse ele ali morto, ao invés dos 3 trabalhadores lá das indústrias Wayne, todo mundo não ia ligar e que ele ia ser só mais um, e começa aquele discurso mais para dar uma força bem maior pro caos que estava instaurado em Gotham. E o tiro foi bem no timing ali para ficar impactante. Depois ele conversando com a câmera. O legal desse tiro é que ele dá o tiro e depois fica tranquilão na poltrona de novo, batendo a perna com aquela ansiedade lá, meio olhando para os lados. E depois que já tá o caos instaurado, ele vai para a câmera se despedir do jeito que o cara finaliza o programa, dizendo que a vida é daquele jeito. Cara, cena perfeita, atuação do Joaquin Phoenix, mais uma vez, sem defeito nenhum. O Coringa, no final das contas, na hora que o Coringa chegou, ele chegou. Falou, peraí, agora daqui pra frente é o Coringa mesmo. A atuação do Joaquin Phoenix com relação a essa situação, você bem lembrou do discurso, né? É um discurso, assim, bem incisivo com relação às opiniões dele. E um detalhe muito importante, ele para de dar risada. Ele para de dar risada quando ele está incomodado. Eu achei muito incrível essa mudança na situação, que a condição psicológica dele teve uma mudança, né? Teve uma mudança terrível. E ele parou de rir. Ele estava falando sério. Das várias vezes quando o Coringa fica cabreiro mesmo, entendeu? Aquela foi uma delas. E foi muito bacana.
né? E depois, obviamente, a polícia chega, leva ele preso, né? E tem a famosa cena de um carro de polícia de uma ambulância que do nada tromba com o carro da polícia, né? Mata os policiais, né? E o Coringa tá lá dentro, né? O pessoal tira ele lá de dentro, põe ele em cima do carro, e ele começa a dançar em cima do carro, né? Ele todo machucado, ferrado, mas mesmo assim ele começa a dançar com todos aquelas pessoas se manifestando. Parece que o caos ficou generalizado na cidade após o tiro que ele deu no apresentador. E aí parece que a cidade tá uma bagunça, parece que a polícia não tá dando conta, mostra a polícia correndo atrás do povo dando tiro, e o Coringa lá dançando no meio do daquele monte de outras pessoas com a máscara de palhaço. E tem a cena que o Coringa tá com as mãos ensanguentadas e o Coringa estica mais o sorriso da boca dele, né? Ele põe mais o sangue na boca dele, esticando até mais, tipo, para ficar mais ou menos com aquele sorrisão grande que ele tem nos quadrinhos, né? Põe aquela parada. E de repente, do nada, após essa cena, a gente volta para uma cena dentro do manicômio, dentro do Arkham. E a hora que ele tá lá, a moça pergunta: então, Arthur? Aí o Arthur começa a rir, dá uma risadinha pequena, mas ele já tá sério, dá uma risadinha pequena. Ele fala assim: lembrei de uma piada, mas você não entenderia. E é aí, meu querido ouvinte, queridos colegas, que minha opinião, tudo que aconteceu no filme só aconteceu na cabeça do Arthur. Só aconteceu na cabeça do Arthur. Porque ele imaginou toda aquela situação. Ele pensou aquela situação toda de uma vez, porque não mostra pra gente como ele é preso e como ele vai parar no Arkham. Ele só tá lá no meio da rua dançando e de repente, do nada, ele tá lá dentro do Arkham. Levando em consideração as situações de devaneio dele que ele já teve com a moça, situação de devaneio dele já ter participado do talk show um dia, esse tipo de coisa, eu creio que o final correto do filme é que tudo se passou apenas na cabeça do Arthur Fleck, que ele pensou que ele já tinha todos aqueles sentimentos, tudo, mas ele pensou dessa forma. E um grande motivo da cena que ele pergunta pro cara, na minha opinião, que ele pergunta pro rapaz: como é que o cara vem parar aqui? Ele teve que cometer algum crime para vir parar aqui? Aí o cara falou: a maioria sim, mas nem todos, né? No caso. Só que, como ele cometeu um crime e tal e tudo mais, a impressão que dá é que ele precisava de alguma forma pensar em espiar esse tipo de coisa. De alguma forma, tipo assim, existia uma justificativa para ele estar num lugar onde que, de certa forma, ele podia ser ele. Eu entendi dessa forma essa parte, né? Talvez o ouvinte tenha entendido de outra, é completamente normal, né? As pessoas têm opiniões diferentes. Não tem um certo ou errado, né? O certo sempre vai ser, no caso, o que o diretor quis parecer pra gente. A gente é um filme que eu achei a atuação do Joaquin Phoenix excelente no filme, né? E a última cena do filme é ele saindo da sala dessa psiquiatra, no caso, já dentro do Arkham aí, e deixando pegadas de sangue. Parece que talvez ele tenha matado ela, alguma coisa desse tipo. E de repente correndo de um dos funcionários do manicômio e entre uma música dessas anos 50 muito bacana. A trilha sonora do filme é excelente. Então eu acho que tudo que se passou com o Arthur no filme inteiro, todas aquelas situações são devaneios da mente dele. O que vocês acham, pessoal? Bom, eu vou entrar já nesse seu ponto de vista, mas antes, a construção até o momento em que ele é levantado lá, tirado da viatura, é maravilhosa. Ele dá um tiro lá no apresentador, né? Esqueci de citar que não é só um tiro, ele dá um tiro na cabeça e depois, antes de ir embora, ele descarrega a arma no peito do cara. Enfim, ele tá na viatura. Pra mim, a cena na viatura foi a que eu mais gostei no filme, porque ele tá vendo todo aquele caos instaurado na cidade e o motorista, o policial que tá dirigindo, vira e fala: tá vendo? É você que fez a cidade ficar em chamas desse jeito. Aí ele olha e fala: eu sei, encosta a cabeça no vidro assim da viatura e fala meio dando risada. Isso não é lindo? E tipo, o jeito que ele faz é muito, muito, muito bom. Só você vendo o filme pra sentir isso daí. Foi uma cena muito marcante. Aí depois tem aquela quebra lá, ele jogado o pessoal tirando ele da viatura e tudo mais.
E aí acontece essa cena do Thomas Wayne, a esposa, saindo do teatro com o Bruce, indo lá pro beco, e você vê que se não fosse a morte dos pais do Bruce se deram por conta do caos instaurado pelo Coringa. E que é um cara que tá com a máscara de palhaço e tudo mais. E acontece aí a cena que é uma das mais refeitas aí no universo do Batman, que é a morte lá no corredor. Enfim, esse final eu tinha ficado um pouco confuso, porque, corrijam-me se eu estiver enganado, a psiquiatra que aparece, psicóloga que tá escutando ele lá no manicômio, é a mesma assistente social, se eu não me engano. Se não for, a aparência... É a mesma mulher. Por isso que no começo eu dei uma confundida, porque é exatamente ela. Essa cena é num futuro que ele foi preso, porque ele não tá com o cabelo pintado nem nada, é no passado, não sei. E agora que você falou esse ponto de vista, faz total sentido, porque que ele mata a psicóloga é indiscutível, porque o Coringa não é o Coringa sem matar os psicólogos dele, né? Sai com os pés ensanguentados e tipo, se isso aconteceu antes, tudo aquilo lá que rolou depois não existiu, porque não ia ter a psicóloga depois pra ir conversando com ele, nem nada. E se isso aconteceu muito depois, também não faz sentido, porque a moça parou de trabalhar com isso, ela não tem mais verba. Então fica bem em aberto aí esse final. E essa parte que ele fala que pensou em uma piada e que não vai falar porque ela não entenderia, começa a dar uns cortes de câmera mostrando ele dando risada do que ele imaginou e mostrando o Bruce olhando para os pais mortos lá no beco. Cara, isso pra quem é fã de quadrinho, fã de Batman, foi de arrepiar. Então, na minha ótica, o filme não é totalmente da cabeça do Coringa, mas também não é totalmente verdadeiro, já que temos o devaneio dele durante o filme. Seria algo no meio. É legal notar que no começo do filme, a assistente social pergunta que ele fala que ele foi preso em Arkham. Ele não responde por que ele tinha sido preso. E quando ele descobre a loucura da mãe e tudo mais, a pintura interior do hospital Arkham é tudo amarelo, cores beges assim. E nesse momento, no final do filme, ele está numa sala branca, parece mais moderna, né? Então, realmente, é difícil bater um martelo para um lado específico. Eu acho que pode ter uma outra teoria também. É assim, como se fosse ele contando a história, igual o Pedrinho falou, não 100% verdade, mas também não 100% na cabeça dele. Como um feedback, como no filme aparece no comecinho ele falando com ela, e termina ele falando com ela, dá a impressão de que ele tá contando o filme e no final das contas ele não conta o pormenor para ela, ele fala aquilo que você não entenderia e já mata ela. Mas assim, dá a impressão que pode ser só um feedback que fala, né? Um detalhe muito importante que eu esqueci de falar, e obrigado aí, o Gabriel por ter lembrado, é que também nesse filme, mais uma vez, o casal Wayne morre, né? Eu acho que o casal Wayne já morreu mais de 3 vezes, né? Pode pedir música no Fantástico, né? Porque já morreram mais de 3 vezes, mas o casal Wayne é assassinado por uma pessoa utilizando uma máscara, né? Dessa revolução criada aí, do estopim dessa revolução aí de todo mundo vestido de palhaço. E aquele lá é o Joe Chill, né? O assassino, né, dos pais do Bruce Wayne, e mais uma vez, né, os Waynes morrem, mas ali não parece ser um assalto, né, ao contrário do que é mostrado nas HQs, tal, é mostrado em animações, já foi mostrado em outros filmes, não foi um assalto, foi deliberadamente um assassinato, né, tanto é que ele fala a mesma frase que o Coringa fala para o apresentador antes de matar ele, o Joe Chill fala para ele, é isso que você merece, Wayne, paf, dá um tiro nele. Depois vai lá e mata a Marta também. Tem a cena do colar, né, que é clássica, né, a puxada com as pérolas, né, o colar de pérolas caindo, e essa visão que vocês estão tendo aí, essa opinião que vocês disseram
que talvez tenha sido só ele contando uma parte, e nem tudo, alguma coisa ali pode ter acontecido de fato, também vem a corroborar com algumas situações, como, por exemplo, que o Todd Phillips deu umas entrevistas dizendo que o Coringa que a gente conhece nos quadrinhos pode ter sido inspirado por esse Coringa. Vale lembrar que existe um fim de uma saga, né, agora falando em quadrinhos, existe uma saga que se chama Guerra de Darkseid, tá? E o Batman acaba sentando na cadeira daquele novo deus. E uma das coisas que o Batman vai atrás de saber, quando ele consegue sentar naquela cadeira, porque aquela cadeira que tudo vê, sabe de tudo, é saber sobre o Coringa. E ele descobre que existem 3 versões do Coringa vivendo ao mesmo tempo. Pelo menos isso é mostrado para ele. Eu não sei se eles pegaram esse tipo de ideia, se eles lembraram desse tipo de coisa. Me parece que não, pelo filme ter utilizado o Coringa como só uma personificação de tudo que o Arthur Fleck vira. Porque, vamos falar sério, o filme poderia não existir nada de Coringa. Tira o personagem Coringa, tira Gotham City, coloca Nova York, põe só o Arthur Fleck, e no final ele ele se torna essa pessoa ruim, né? Tipo, meio mais ou menos aí a princípio que acontece em outros filmes do mesmo estilo, tipo Taxi Driver, né? Tipo Laranja Mecânica, que também tem um bandido bem cruel. Então, esse tipo de situação poderia ter funcionado do mesmo jeito, mas utilizando o Coringa, utilizando a Gotham City, utilizando a ambientação, obviamente, que trouxe um apelo de marketing para o filme muito maior. E eu acho que é muito interessante essa ideia de vocês. Afinal, né, nosso podcast é um crossover de ideias. E realmente pode fazer um bom sentido ele ter de fato vivido um pouco de tudo aquilo, e também ele tá contando uma história lá para psiquiatra, e igual o pessoal falou, né, ele tem um bom histórico com psiquiatra, né, mata uma, a outra fica apaixonada por ele, é desse jeito aí. E agora que a gente chegou ao fim do filme, explicou mais alguma coisa sobre... a gente falou sobre as nossas teorias com relação ao final do filme, se ele matou ou não matou a mocinha, o que aconteceu. Eu gostaria de saber o que vocês acham, se vocês acham que esse filme realmente é tão pesado e cruel quanto a mídia tentou jogar em cima de vocês. Quando vocês foram assistir o filme, vocês ficaram um pouco com medo disso, alguma coisa desse tipo ou não? Eu acabei indo tranquilo, porque sempre dá um sensacionalismo a mais no que eles contam sobre os filmes, né? Achei um filme maravilhoso, é pesado sim na questão psicológica. As cenas de morte ali, eu assisti o filme do Rambo uma semana antes, e as mortes do Rambo ali são triplo de pesadas, as cenas das mortes, tem morte em muito menos número ali no filme do Coringa, né? O que deixa pesado é o fator psicológico que envolve tudo isso daí. Mas enfim, para finalizar o meu ponto de vista, que é um filme maravilhoso, entrou aí pro meu top 3 filmes de super-heróis, entre aspas, né, porque é o Coringa, entrou pro meu top 3 de filmes favoritos. É um filme que tem que ficar, como o diretor disse, ele não tem planejamento de fazer uma sequência, e nem deve. É um filme, como eu disse, o tempo todo, vai ficar redundante isso, andou na corda bamba e se saiu tranquilamente sem cair. Então é melhor deixar ele paradinho ali. Quem viu, viu. Quem não viu, vai ver, mas não faz nenhuma sequência, que aí fica perfeito. Porque eles, para fazerem uma cagada grande com uma história com esse Coringa do Joaquin Phoenix, é um estalar de dedos. Então deixa enquanto tá perfeito. Faz igual o Pelé e aposenta no auge. Eu achei muito interessante a crítica feita à sociedade como um todo. Assim, eles utilizaram da história do Coringa, né? Do problema de uma pessoa com um problema mental, mas eu acho que é mais ou menos o retrato da sociedade. Assim, a gente está com uma sociedade um pouco doente, que as pessoas estão fracas psicologicamente falando, e eu acho que o pesado disso, a crítica toda vem por conta disso. As pessoas começam a se chocar com a realidade. Na verdade, eu acho que a ideia é essa. E eu acho que quem produziu, o diretor, tudo,
tinha essa intenção e conseguiu chegar nisso. Eu corroboro com a opinião de vocês, o filme é genial. Eu fui tranquilo para ver o filme, mas o filme sim é violento, mas ele não é sobre violência em si. Então, há muito sensacionalismo mesmo falando sobre o filme, mas igual foi falado, o John Wick é um filme muito mais violento e não foi se criticado tanto como está sendo o Coringa. Então, uma violência mais real. Eu acho que isso que incomoda tantas pessoas. Nitidamente, você pode fazer vários paralelos com Gotham, com outras cidades, e ver que se uma pessoa ficar submetida a tanta pressão, será que seria possível criar um Coringa? Mas as pessoas se fantasiam muito a partir disso. Mas tem que lembrar que foi muito específico a construção do Coringa, né? É uma pessoa já debilitada, foi sofrida maus tratos e sofreu uma decadência a vida inteira, né? A vida dele era uma tragédia. Então, só por isso, e não sei se realmente falando, chegaria uma pessoa a virar um ponto de se transformar no Coringa. Mas as pessoas acham que isso realmente tem um impacto muito grande para se pensar e falam que o filme vai transformar pessoas em coringas e... O filme claramente, por ele ter uma fórmula mais nua e crua, coisa que há muito tempo não anda se vendo no cinema, né? Porque a gente hoje vive sobre uma patrulha de opiniões aí meio pesada, mas hoje em dia o cinema ele é meio que seletivo. É como o Gabriel falou, o filme do Rambo, por exemplo, incomodou muito poderia ter incomodado pela violência, se vocês forem parar para pensar, mas se você for parar para pensar, ele tem uma questão política relacionada com os mexicanos, obviamente era uma parte tendenciosa e política. Com relação ao Coringa, o pessoal ficou muito com medo com relação à situação de gatilhos, com pessoas extremistas que poderiam estar pensando em atentados ou cometerem crimes a partir desse tipo de coisa. No final das contas, gente, é tudo falácia, é tudo aquele tipo de coisa. A única coisa que o filme é de diferente, se eu fosse para falar, é que ele é o Taxi Driver dessa geração, ele é diferente, a verdade nua e crua, e a verdade nua e crua não é todo mundo que tá a fim de ver. Tem gente que gosta de viver dentro daquela redominha onde que só tem unicórnio, Pégaso e Hércules passeando todo dia. A verdade é bem diferente nesse tipo de caso. E o filme mostra uma realidade. Esse filme, se ele se passasse em 2019, se ele passasse nos anos 2000, nos anos 90, nos anos 80, a realidade nua e crua é aquela, a sociedade é daquela forma. E uma coisa muito importante, no Piada Mortal a gente entende que um dia ruim pode transformar a pessoa num pior psicopata possível. No caso do Arthur Fleck, a gente percebe que é uma vida inteira, desde quando ele era criança, de sofrimento. A gente percebe que é isso que, no final das contas, acaba tornando. Vale lembrar que tem uma parte no filme que ele cita para alguém que ele, eu não lembro agora para quem, que ele parou de tomar os remédios, né? E isso daí também vem aquela opinião de que os remédios seguravam um pouco, né? Esse ímpeto dele, de alguma coisa querer sair. E só contextualizando não, né, informando aos ouvintes, é Murray Franklin, o personagem que o Robert De Niro faz, tá bom, no programa. E eu concordo também, uma coisa que eu concordo muito aí com o Gabriel esse filme, assim que eu terminei de assistir esse filme, e inclusive fiz a resenha sem spoilers no site Crossover Nerd. Querido ouvinte, se você não viu minha resenha sem spoilers, chegou a ler. Se você leu ela, muito obrigado. Eu fiz uma resenha sem spoilers, e nessa resenha sem spoilers, eu digo que eu gostaria de ver, né, esse Coringa do Joaquin Phoenix, dessa forma que ele fez, interagindo com o Cavaleiro das Trevas, interagindo com o Batman. Mas, pensando melhor, depois do filme ter sido digerido melhor, da gente entender, colocar as ideias no lugar, ver tudo o que pode ter acontecido no filme, como terminou, eu concordo plenamente com o Gabriel. Deixa o filme onde está,
desse jeito, esse filme é único, acabou o Coringa. Qualquer Coringa que vem depois, que pegue outra influência, que seja um Coringa dele, pega o Coringa dos quadrinhos para fazer. Mas esse filme, claramente, ele só é baseado num personagem em quadrinhos. Baseado, mas assim, baseado mesmo. Porque o filme inteiro ele não é o Coringa, ele é o Coringa no fim. No fim ele é o Coringa. Mas durante o resto do filme, ele não é. Então o filme ele tem que ficar como um filme único, filho único ali mesmo. Aposenta no auge, como o Gabriel falou, e pronto, acabou. Essa é uma obra-prima dos cinemas. Tá com certeza na minha lista também de um dos melhores filmes que eu vi, que eu já assisti. Não jogo ele no top 3 não, mas eu jogo ele no top 10 porque eu gostei muito do filme, eu achei esse filme muito bom. E não é só porque eu sou fã de quadrinhos não, hein? Porque se fosse para eu falar pegar pelo quadrinho por base, obviamente eu colocaria tanta diferença ali que não seria legal o filme para mim. Mas é aquela coisa que eu vivo falando para todo mundo. Vai assistir um filme baseado em quadrinhos ou uma ficção qualquer, cara, vai se divertir, suspensão de descrença ligado, assiste o filme, vê o que o filme quer te passar, a ideia que o filme quer te passar e pronto, acabou. Não sai brigando com o coleguinha por causa da opinião diferente não, que é feio, tá bom? E vamos chegando agora aqui pro fim do nosso Crossovercast, né? Finalizando aí, a gente bateu um papo muito legal sobre o filme Coringa. Eu gostei muito do filme, o Andressa gostou, o Pedro gostou, o Gabriel gostou também. E eu gostaria agora que vocês dessem as considerações finais de vocês aí para os nossos ouvintes aí, as considerações finais aí para se despedir da galera. Vamos lá, Andressa Palmieri. Bom, eu acho que valeu a pena. A experiência que você tem lá no cinema é única. Você não pode ir no cinema, assiste de outra forma que seja, porque foi um filme muito bem feito, muito bem elaborado. Independente de ser o Coringa ou não, a história, o peso psicológico nele é interessante de se analisar e até fazer uma correlação com o cotidiano do dia a dia. A minha opinião vale a pena assistir, assista. Pedro Fusaro, suas considerações finais. Eu gostaria de ouvir de vocês, ouvintes, em que vertente você está? O filme foi toda uma obra totalmente do Coringa? É uma coisa no meio? Ou devemos levar todo a apresentação literal? Deixa aí suas opiniões, por favor. Gabriel Oliveira. O Gabriel, já é a sua terceira participação no Crossovercast, né? Você também já pode pedir música no Fantástico, tá bom? E obviamente você já se tornou um membro aqui do Crossovercast, tá bom? Faz favor aí, então, suas considerações finais pra gente. Bom, muito obrigado, Léo, pela oportunidade aí de continuar participando do Crossover Nerd, Crossovercast, né? Já que eu posso pedir uma música no Fantástico, eu vou pedir a música do teaser que foi o melhor teaser que teve para esse filme, né? Que é aquela do The Guess Who Lauken, que aparece o Joaquin Phoenix sem a maquiagem, depois ele dando risada no elevador. Aquela música era maravilhosa. Enfim, considerações finais, filme maravilhoso mesmo, compensa muito ir ver de novo. Poucos filmes me deram vontade de voltar no cinema para assistir. Se você gosta de filme mais cult assim, mesmo que você não goste de super-herói, é um filme que dá para você ver também. Não é aquela coisa superpoder nem nada. Quase 0% de computação gráfica, um filme seco que mesmo quem fala, só tem filme de herói, não sei o que, dá pra ir lá no cinema, sair satisfeito demais, que é completamente diferente de tudo aquilo que vocês já viram relacionado a super-heróis no cinema. Filmaço, deem 2 Oscars pro Joaquin Phoenix. Um de melhor ator e o outro de melhor ator também, para caso ele perca o primeiro. E é isso aí, querido ouvinte. Assim como o Pedro falou, a gente gostaria de saber as opiniões de vocês. Sempre coloquem aí na postagem quando sair, ou quando sai o Crossovercast, coloquem nas postagens as opiniões de vocês, que a gente gosta muito de saber o que vocês têm a dizer, se vocês estão gostando, se quiserem sugerir pautas também é muito bacana para nós, tá bom? Vale lembrar que vocês encontram o Crossover Nerd, né, e com certeza também o Crossovercast no www.crossovernerd.com, que é o site que produz o Crossovercast.
você pode encontrar o Crossover Nerd no Facebook, tá? facebook.com/Crossover Nerd oficial. E você pode nos encontrar também no Twitter como Crossover Nerd e no Instagram como Crossover Nerd também, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês até esse momento conosco e até o próximo Crossovercast. Tchau!